Percebo que o tempo já não passa. Você diz que não tem graça. Amar assim Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido com borboletas no jardim. E agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Tá bom até aqui? Tá ótimo! Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo, graças a Deus, aí, Nossa Senhora da Internet, muito obrigado. Cara, que perrengue, cara. Assim, antes de mais nada, a gente pede desculpa a todo mundo que tava esperando, assim como eu, tá, por esse podcast. Enfim, tivemos um problema aí, problema técnico, acontece com todo mundo, mas enfim, né? Tamo aí, e é isso aí. Faz frio um pouco em Rio Mafra, tá? Mas seja muito bem-vindo aqui ao Rebobina, vai ser um episódio muito bacana. Já faça suas perguntas, né? A Thaís já está aqui, já vou apresentá-la formalmente aqui. Ó, meu celular tá todo meio maluco aqui hoje. Já faça suas perguntas aqui, já se inscreve no canal, enfim... Seja muito bem-vindo, é isso aí. E seja muito bem-vindo também, Thaís, a casa é sua e tenha uma ótima noite. Muito obrigado pela sua paciência, sua espera também. Desculpa aí pelos percalços, enfim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos que estão aí acompanhando a gente um pouquinho atrasado, mas tudo dá certo, tudo tem um porquê. Eu acho que esse atraso foi pra realmente a gente dar uma acalmada, tocar um violãozinho. Como assim, Thaís? Violão? Rolou violão, é isso? Rolou quase um luau, tá lua cheia, só que tá muito frio lá fora, né? Rolou um luau aqui dentro. Olha só pra vocês terem uma ideia do que aconteceu. A gente, porra, e agora, não sei o quê. Ah, faltou um violão. Eu falei, cara, eu tenho violão. Não, dá pra contar a verdade? Vai. Não tá, sei, então, tem alguma outra verdade? Vamos pela verdade. O Patrick estava muito nervoso. Muito chateado. Não, nervoso não, mas eu tava triste, né, cara? Tava triste, essa era a palavra. Porque, ficou frustrado, né? Falaremos aquela muito sobre correria frustrações hoje também. Legal. E daí você, Patrick, cara, não fica assim e tal, Poxa vida. Vamos pegar o violão aí pra gente dar uma descontraída aí. Deu certo, né? Deu certo, a gente foi muito legal. Tocou aí e tal. Depois, quem sabe, no final do programa a gente dá uma palhinha aí, né? Show. Dá pra gente também... Pra entrar em contato para shows, 997. Qual começa? Thaís, agora sim, falando sério, cara, muito obrigado, tá? Por você estar aqui presente hoje. A gente sabe que de uma longa data, já que a gente tava já pra fazer esse programa aqui. Que bom que deu certo hoje. Tudo na sua hora, né? Você tem muita coisa pra contar, que eu sei. Tá? Vamos ver por onde que a gente começa. Eu acho que é interessante a gente começar, e foi algo que você falou pra mim durante essa semana, que a Thaís Mirek é arquiteta. E que para muitos que te conhecem há alguns anos para cá, talvez nem saibam disso, né? Acho que era legal você contar do porquê que isso veio pra você, assim, de tipo, qual que era a tua vontade na arquitetura e tal, embora hoje você não exerça isso, mas como é que funcionou isso na tua cabeça, assim, na época de fazer arquitetura? Já dei boa noite a todos, mas gostaria de te agradecer pela oportunidade de participar. O podcast teu podcast é algo que eu já admiro. Você tem convidado pessoas incríveis, com uma carga de vida, assim, graças a Deus. Uma troca muito grande, né? Eu acho que quem tem assistido e acompanhado aí os podcasts tem crescido bastante como pessoa, como profissional, então obrigada pela oportunidade. Foi até uma brincadeira, né? Quando eu falei assim, vamos colocar lá Thaís Mirek, o que a gente vai gerar de curiosidade para as pessoas assistirem esse podcast? Coloca lá Thaís Mirek, arquiteta. Vai bugar a cabeça de todo mundo, porque eu acho que a última coisa que todo mundo espera que eu seja, ou que lembra que eu sou, é arquiteta, né? E o viés que eu trouxe esse da arquitetura não é nem em função da profissão, porque eu realmente não exerço e hoje eu não sinto desejo de exercer. Mas a ressignificação das coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, eu acho que hoje em dia ainda tem muito tabu, muitas pessoas presas a ser aquilo que elas escolheram no passado.
Então, tem muita gente dentro de relacionamentos que escolheram no passado e não conseguem sair, profissões que escolheram no passado e não conseguem sair. Então, muita gente me pergunta, meu Deus, como é que foi pra você assumir que você fez, primeiro, uma faculdade particular? Eu investi por 5 anos numa faculdade, eu estudei por 5 anos um determinado curso de uma dificuldade, quem fez arquitetura, quem faz arquitetura, quem tá no ramo sabe que é uma dificuldade elevada, são números, normas, leis, além de envolvimento todo da criatividade, então te exige muito, né? E você largar isso pra poder acreditar num sonho teu ou mudar a tua vida, porque aquilo já não te faz 100% feliz. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer da arquitetura pra gente conversar. E daí você, Patrick, cara, não fica assim e tal, Poxa vida. Vamos pegar o violão aí pra gente dar uma descontraída aí. Deu certo, né? Deu certo, a gente foi muito legal. Tocou aí e tal. Depois, quem sabe, no final do programa a gente dá uma palhinha aí, né? Show. Dá pra gente também... Pra entrar em contato para shows, 997. Qual começa? Thaís, agora sim, falando sério, cara, muito obrigado, tá? Por você estar aqui presente hoje. A gente sabe que de uma longa data, já que a gente tava já pra fazer esse programa aqui. Que bom que deu certo hoje. Tudo na sua hora, né? Você tem muita coisa pra contar, que eu sei. Tá? Vamos ver por onde que a gente começa. Eu acho que é interessante a gente começar, e foi algo que você falou para mim durante essa semana, que a Thaís Mirek é arquiteta. E que para muitos que te conhecem há alguns anos para cá, talvez nem saibam disso, né? Acho que era legal você contar do porquê que isso veio pra você, assim, de tipo, qual que era a tua vontade na arquitetura e tal, embora hoje você não exerça isso, mas como é que funcionou isso na tua cabeça, assim, na época de fazer arquitetura? Já dei boa noite a todos, mas gostaria de te agradecer pela oportunidade de participar. O podcast é algo teu podcast é algo que eu já admiro. Você tem convidado pessoas incríveis, com uma carga de vida, assim, uma troca muito grande, né? Eu acho que quem tem assistido e acompanhado aí os podcasts tem crescido bastante como pessoa, como profissional, então obrigada pela oportunidade. Foi até uma brincadeira, né? Quando eu falei assim, vamos colocar lá Thaís Mirek, o que a gente vai gerar de curiosidade para as pessoas assistirem esse podcast? Coloca lá Thaís Mirek, arquiteta. Vai bugar a cabeça de todo mundo, porque eu acho que a última coisa que todo mundo espera que eu seja, ou que lembra que eu sou, é arquiteta, né? E o viés que eu trouxe esse da arquitetura não é nem em função da profissão, porque eu realmente não exerço e hoje eu não sinto desejo de exercer. Mas a ressignificação das coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, eu acho que hoje em dia ainda tem muito tabu, muitas pessoas presas a ser aquilo que elas escolheram no passado. Então, tem muita gente dentro de relacionamentos que escolheram no passado e não conseguem sair, profissões que escolheram no passado e não conseguem sair. Então, muita gente me pergunta, meu Deus, como é que foi pra você assumir que você fez, primeiro, uma faculdade particular? Eu investi por 5 anos numa faculdade, eu estudei por 5 anos um determinado curso de uma dificuldade, quem fez arquitetura, quem faz arquitetura, quem tá no ramo sabe que é uma dificuldade elevada, são números, normas, leis, além de envolvimento todo da criatividade, então te exige muito, né? E você largar isso pra poder acreditar num sonho teu ou mudar a tua vida, porque aquilo já não te faz 100% feliz. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer da arquitetura pra gente conversar. Hoje em dia, se eu for conversar sobre arquitetura, eu acho que eu tô completamente obsoleta. Faz já 7 anos que eu tô formada, então eu não exerci a profissão. Logo depois que eu me formei, eu já fui morar fora do país e não exerci a profissão. Então, hoje eu não tenho um conteúdo técnico para passar sobre isso, mas é importante falar que hoje em tudo que eu faço, a arquitetura agrega para mim. Então, tudo aquilo que eu aprendi naqueles 5 anos, as pessoas que eu conheci, os contatos que eu fiz, a minha cabeça, a forma que mudou fazendo uma faculdade. Então, às vezes, a gente pensa que o empreendedor é aquele que também já não tem formação, mas ele teve uma super ideia e acreditou. Não, o empreendedor, ele é um conjunto de muitas coisas. E eu, no meu empreendedorismo, que não tem nada a ver com a arquitetura entra com tudo, né? É base para tudo isso. Então, é isso que era a pegada do arquitetura, sim. Não, sabe? Perfeito, cara, perfeito. Eu acho que assim, é bem interessante você falar sobre isso, porque, primeiro, que isso só não aconteceu contigo. Eu, na verdade, até acho que hoje em dia acontece talvez mais até do que antes, porque, nossa, a gente foi lembrar, por exemplo, lá atrás, tudo mais, do filho que saía de casa para se formar, que não sei o que, era aquilo que ele não tinha uma outra opção, né? Só que hoje em dia a gente tem tantas outras opções, mesmo como hoje empreender, não que seja assim algo que tem muita gente que faça, mas é algo que talvez as pessoas
tenho saído um pouquinho da sua zona de conforto, tenho encorajado a tua posição hoje como, né, tá sempre ativo na tua rede social, enfim, talvez tenha despertado isso também em outras pessoas, né? Sim. Não só de tipo... talvez não tenha mais aquela frustração que existia antes de tipo, nossa, eu fiz aquilo e agora não tô mais trabalhando com o que eu achava que eu ia trabalhar. Nossa, que triste e tudo mais. Essa né? frustração, ela não vem só da pessoa, né? Pô, eu achei que eu queria isso, então eu tenho que continuar isso. A pressão da família que tá em volta, dos amigos que tá em volta, das pessoas todas, né? Eu acho que hoje a gente já tá na geração que tá saindo da caixa, tá... ligando foda-se, né? Tá apertando o botãozinho do foda-se e se conhecendo, se permitindo, se libertando. Mas você não via isso antes. Você não via isso. Quantas pessoas, assim, os pais incentivam hoje porque realmente não tiveram oportunidade de fazer, né? Sim. Eu venho de uma família onde o meu pai é empreendedor, mas ele sempre foi empreendedor paralelo a um emprego fixo, com um salário fixo pra bancar uma família. Ninguém perguntou se ele gostava do que ele fazia, se ele tava feliz fazendo. Sim. Ele tinha que fazer o que tinha que ser feito. Ele já foi um passo a mais para nossa geração de que acreditou e empreendeu extra o seu fixo, né? Então, não falo nem financeiramente, mas essa oportunidade de você pensar no que você realmente gosta de fazer, gosta de executar, né? Sim. As pessoas estão lá tendo um dia a dia, talvez, medíocre, né? Que o medíocre, o que é? Não é não dar valor àquilo, Sim. né? Não é que aquilo não... uma palavra horrível e ofensiva, palavra... não. Eu acho que tem uma leva de palavras que são mal interpretadas. Ignorância. Seu ignorante. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante em tantos assuntos Com que certeza, eu não conheço, eu né? também. Eu tenho atitudes medíocres que não é... A gente tem um tabu muito grande em cima de palavras que são pesadas, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que... Isso dá um bom corte, tá, pessoal? Já pega ali. Thaís falou que Thaís Mirek da TM começa a colocar todas as falou empresas... Falou que é ignorante e medíocre. Eu sou ignorante. Começa a repetir no meme. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Eu sou ignorante. Cara, excelente. Seria isso. Show. A gente vai fazer. Podemos fazer? Pode fazer, tá então liberado. Inclusive, quem me conhece sabe que se tem um negócio que eu amo é figurinha, cara. É figurinha. Você é viciada? Sou viciada. Eu consigo ter um diálogo de 2 horas só com figurinha. E com perguntas e respostas. Um monólogo de figurinhas. Um monólogo, figurinhas. Mas, enfim, voltando ali ao assunto, concordo plenamente contigo nessa questão das palavras. Mas você me falou um negócio ali, né, nessa sua resposta ali da arquitetura, que você foi morar fora por um tempo. Pra onde é que você foi? Conta pra nós. Então, eu me formei em 2016 e... Para quem associa bem datas, foi o ano que o nosso país estava com aquela crise econômica gigantesca. E aí eu logo fui contratada como arquiteta, mas eu fui contratada como arquiteta com um salário que todo mundo estava pagando naquela época, que não pagava nem meu aluguel fora da cidade, né? Então eu morava em Balneário, eu me formei em Balneário. E aquele trabalho que eu ganhava mais como estagiária antes de ser contratada do que depois que eu fui contratada como arquiteta. E aí eu comecei a pensar, pera. Né? E era uma realidade temporária do país. A gente sabe que as crises, elas vêm e vão, né? Assim como é a nossa vida. E em todos os setores. Sim. E naquele momento eu conversei muito com os meus pais. Os meus pais falaram, o que a gente podia fazer para você aproveitar esse tempo que você tá formado e tal, não vai trabalhar agora, porque isso nem te renderia o financeiro suficiente para você se bancar, voltar para Mafra em 2016 para trabalhar com arquitetura. Não era também um propósito meu, não tinha um mercado em Mafra ainda acontecendo. Para quem é aqui da região, sabe que as construtoras todas, elas são bem familiares, então... Gestão, propriedade familiar, gestão familiar, e os netos vão se formando tudo naquelas profissões que suprem e não tem muita oportunidade. E aí, meu pai, que também trabalhou a vida inteira em multinacional, ele dá uma importância muito grande a você saber uma segunda língua, uma terceira língua, e ele me incentivou. Eu já tinha os cursos todos de inglês aqui do Brasil e tal. Falou, vamos tentar um intercâmbio para você aprimorar o teu inglês e você volta daqui a meio ano, porque o intercâmbio normalmente vai, assim, de 7 meses, né? E eu falo assim, eu fui uma Thaís, eu voltei outra, e eu voltei primeiro de tudo. É uma humildade que você aprende, assim, você volta ao nada. Você volta ao nada, porque você é um nada, para começar, né? Desculpa se ninguém te contou, estou te contando agora. Você é um nada, eu sou um nada. E você volta de um lugar onde você passou por todos os tipos de dificuldades que você pode imaginar, e você não tinha papai e mamãe, os amigos, o vizinho, ninguém. E lá você era só mais um. Lá você é só mais um, e você tá no meio de tanta gente fazendo o que tem que ser feito, uma corrida contra o tempo e querendo é uma sobrevivência, né? Então é muito bacana isso, você poder trazer para as pessoas que é possível voltar vivo. Voltar vivo. A minha mãe, cara, minha mãe morria de medo. A minha mãe, no começo, ela falava pro meu pai, você tá louco, que você tá deixando essa menina aí? Ela
brincava assim, ela vai voltar num saco preto de lá e não vai nem voltar pra cá, vão desovar o corpo dela lá. É um medo, né? Então é possível a gente ir, é possível a gente crescer com tudo de ruim que acontece pra gente. E assim, né, você passou por 2 etapas aí que a gente tá falando da tua vida, que foi a tua faculdade, que foi sair do... Por quanto tempo você ficou fora? 2 anos e meio, 2 anos e meio, quase 3 anos. Que agregaram muito na tua profissão hoje, né? E na sua personalidade, enfim. Quando você voltou pra cá, você comentou agora há pouco ali pra gente que aos poucos você foi mudando o seu jeito de ver a vida, o seu jeito de pensar. Quando você veio pra cá, você veio com alguma decisão, assim, já dentro de você? Tipo, poxa vida, cara, eu quero... Sabe do que? Agora que eu fui lá pra fora, eu quero fazer isso aqui. Ou eu tenho certeza que eu não quero fazer aquilo. Eu acho que eu esqueci dessa parte quando você me perguntou. Tem alguma coisa que você não quer falar? Eu falaria dessa parte. Mas agora estamos aqui ao vivo e vamos falar. Não, é engraçado não, porque assim, ó, e outra, cara, bom, quem tá vendo a gente, obviamente, entende isso. Isso aqui é um podcast, um bate-papo. A gente pode falar sobre o que a gente quiser. E quando a gente fala o que a gente quiser, significa que o que você não quer também tá tudo certo, não, né? A gente tranquilo. tá aqui. Mas fica à vontade. Não, a gente que é engraçado que todo mundo remete assim, quando você voltou com qual ideia? Qual era o teu projeto? Não, mas assim, ó, eu só pra reformular, não foi isso que eu perguntei, né? Porque eu falei assim, eu perguntei o seguinte, eu falei assim, você veio com alguma certeza ou você veio com alguma certeza do que você, por exemplo, não gostaria mais de fazer, no sentido de tipo assim, ó, puxa, talvez se eu tivesse ficado só no Brasil, aqui na minha caixinha, eu não ia ter pensado nisso. Mas indo pra fora eu vi isso. É nesse sentido que eu quero dizer, entendeu? E continua nesse sentido sendo bem engraçado, porque assim, eu voltei pra passar férias e eu nunca mais voltei. Então eu tinha passagens marcadas pra visitar a minha família. Entendi. Aspas, né? Entre parênteses, assim. Eu estava noiva lá fora, eu morava com uma pessoa lá fora, com os pais dele, ele e mais alguns amigos. E eu vim pra visitar a minha família, ele viria junto, ele tinha essas passagens compradas pra vir, ele teve um imprevisto de trabalho e ele teve que ficar. E eu vim pro Brasil e eu vim pra 10 dias. Eu não trouxe roupa nenhuma, eu não trouxe nada. A começar que eu era 12 quilos maior do que eu sou hoje, né? Hoje eu sou normal, como eu fui a minha vida inteira. Só que o intercâmbio me gerou uma instabilidade emocional, uma ansiedade. Toda a situação me levou a... Ele era chefe de cozinha, porra, que sacanagem, né? 18 quilos a mais. A família dele era no Rio Grande do Norte, será? Não lembro de onde eles eram. Cuiabá, eu acho. Lá perto de Cuiabá, não lembro o nome da cidade. E eles cozinhavam muito bem arroz, frango, pequi, coisa arada, assim. E eu comia bem. E, enfim, eu tava noiva lá fora. Eu vim pra cá visitar os meus pais. Ele não veio junto. E quando eu cheguei aqui... Minha mãe no aeroporto já, daquele jeito mãe, ela quase não me reconheceu do tamanho que eu tava. Porque eles que me viam só por vídeo, só o rosto, só... Então foi aquele susto, né? O pai também deu aquela assustada e aí esse meu ex-noivo, ele começou a ter muito ciúme de mim aqui no Brasil, porque ele me conheceu naquela realidade dele... Ele me conheceu sendo só dele, não dividindo meu tempo com mais nada, bem dizer. Eu não tinha laços de amizade lá, eu não tinha laços de família lá, né? E aí ele virou a minha vida lá. Porque eu tinha a família dele pra suprir a falta da minha família, eu tinha a casa dele pra suprir a falta de uma casa, eu tinha ele pra suprir... Era tudo. E quando eu vim pra cá, ele foi o rebote. Ele me viu no único campo de ameaça que ele tinha. Pô, ela tá lá com as únicas coisas que ela gosta mais do que eu. A família, os amigos e o sol, né? Parafuso. E o sol, né? E ele entrou em parafuso. Foi exatamente essa frase. Então, ele começou a ficar descontrolado no ciúme dele. Eita. E podemos falar disso abertamente, porque foi caso de medicina e tudo, né? Ele realmente foi se tratar de tudo isso que passou. Caraca, eu falei que entrou em parafuso e entrou em parafuso, mesmo. E tanto que, assim, isso levou... A gente tá falando de janeiro... Primeiros dias de janeiro de 2019. Isso eu consegui fazer com que ele... largasse o contato comigo em 2021, que ele ainda insistia que eu tinha que entender que aquilo lá foi uma doença, que foi uma fase e que aquilo não representava ele e que tudo bem, né? Enfim, não estamos aqui para entrar nos méritos do relacionamento, mas eu vim pro Brasil sem querer vir pro Brasil. Eu vim pro Brasil sem mala de roupa nenhuma. Eu trouxe uma mala pequena cheia de presente. Eu vim visitar minha família. Férias e tal. 10 dias no Brasil. Só para... E aí, por que ele não pôde vir e eu decidi vir?
Porque os meus pais tinham se programado com férias pra curtir comigo. Eles sabiam que seriam só 10 dias. Eu tinha uma programação de quem eu ia visitar. Eu tinha minha vida em Balneário, eu tinha minha vida aqui em Mafra, eu tinha família em Florianópolis, eu fiz um roteiro de tudo aquilo que eu ia fazer. Literalmente, né? Pra aproveitar o melhor. 10 dias, é pouco tempo. Eu ia... médico, eu tinha agendado os médicos que eu ia fazer um check-up, babá. E ele não pôde vir, eu vim sozinha e, cara, tinha que ser, entende? Tinha que ser, né? Sim, aquilo que na hora você não entende. E aí eu decidi ficar quando as atitudes dele começaram a me assustar um pouco, as frases dele começou a me assustar um pouco, e aí eu falei, não, eu vou ficar mais 20 dias aqui no Brasil. Eu vim sem nada, as roupas que eu tinha aqui não me serviam, quem é de Mafra vai entender. Eu também não queria gastar, não sabia o que eu ia fazer, se eu ia voltar. Eu tinha um noivo lá, eu tinha minha vida toda lá, eu tinha meu guarda-roupa todo, eu tinha minha documentação toda, eu tinha meu diploma original de arquitetura foi queimado lá, entende? Caraca. Eu vim sem nada, eu vim passear. E tudo que eu tinha aqui eu não cabia ir. Lá é inverno o ano inteiro. Eu vim pra cá em janeiro, aqui era verão. Então eu fui direto no lojão de economia, comprar umas 3, 4 bermudas, umas 2 blusinhas, eu ia passar os 10 dias e tá tudo certo, entende? Então, a minha depressão, o momento onde eu bati de frente com algo que eu não escolhi ficar. Eu não planejei ficar. Eu não criei. E eu sou muito, assim, de família e também da minha personalidade. Eu sou muito planejada, programada para as coisas. O que me pega de surpresa, o que me pega, assim, um imprevisto, me atrapalha. Parece que me tira o foco e foi, entendeu? Depois dali não faz mais nada. Então, eu sou a pessoa que hoje eu tenho anotado as minhas horas do dia de amanhã, pelo menos. Eu não consigo um longo prazo, mas eu consigo amanhã saber a minha rotina, as coisas que eu tenho para fazer e tal. Muito bom já, né? O que é muito legal. Mas, e daí, assim, a minha faculdade foi uma faculdade técnica, né? A arquitetura é algo que te exige um planejamento. Você vem... Olha o planejamento de um projeto, né? Você vem de um organograma, fluxograma, toda a parte estrutural. Depois do estrutural, você faz o material. Depois você coloca elétrica, hidráulica, nananana. São processos. Então, a minha vida sempre foi assim, processos. Entendi. E ali, no início de 2019, quando eu decidi ficar no Brasil por uma coisa que eu não escolhi, eu fui atropelada por todos os processos, né? Aí eu voltei a morar na casa dos meus pais com 26 anos. 26 para 27, com 26 anos eu voltei a morar na casa dos meus pais, eu que já tinha morado desde os 16 sozinha. Voltei para um quarto cor-de-rosa em Mafra, sem um puto tostão. Eu tinha meu carro, que ficou os 3 anos que eu morei fora, ficou meu carro na garagem lá. Mas eu tinha meu carro e era só. E eu tinha certeza de que eu não sabia mais quem eu era. Eu não me reconhecia fisicamente. Eu não aceitava quem eu era, nem por fora, nem por dentro. E, cara, eu ainda gostava daquela pessoa. Eu tive que romper um relacionamento de supetão e foi uma bagunça, assim, ó. E meus pais que viveram comigo isso, eles sabem. Foi um processo de cama, de chorar na cama por dias e dias e dias e dias e semanas e semanas e semanas e semanas. Quando a gente fala de depressão, hoje eu tenho muita liberdade de conversar com as pessoas depressivas, porque antes eu tinha isso, é a doença do preguiçoso. A pessoa que ficou tristinha, não soube lidar com a tristezinha dela e foi. Cara, a depressão te leva a algo dentro de você que eu ainda não sei o que é, não tenho dado técnico nenhum pra dar minha opinião sobre isso. Sim. Onde você fica cego. Onde você não consegue enxergar, você não consegue pensar racionalmente como você pensa fora daquele momento de depressão, né? Tanto que hoje é uma das maiores doenças do mundo. As doenças mentais são as maiores do mundo, né? E... Enfim, foi a minha volta pro Brasil, né? Que foi a tua pergunta, o foco da tua pergunta. Planejei, não planejei. Sabia o que eu queria, o que eu não queria? Não sabia. E ainda, a minha depressão ainda foi causada pela pressão dos outros. Não causada mas somou muito. Eu não queria sair na rua. Então, eu não só estava na cama chorando dia e noite, porque eu estava realmente, de fato, triste, quanto que se eu saísse na rua, podia ser na quadra da minha casa. Um vizinho ia me encontrar depois de 2 anos e meio sem me ver. Ai, Thaís, você voltou? Que legal. Vai ficar? Sim. Vai ficar em Mafra? Você vai trabalhar? Vai fazer arquitetura, vai exercer arquitetura. Vai construir com teu pai? Vai já envolvido nas coisas de engenharia? Tá morando com teus pais de novo? Todas aquelas perguntas eu não sabia responder. Eu não tinha resposta. Eu não fazia a mínima ideia do que ia ser da minha vida. Eu não queria nada daquilo. Eu não estava associando nada daquilo que estava acontecendo comigo. E as pessoas não faziam por mal. Só que o que eu comecei a ficar? Eu comecei a ficar uma pessoa antissocial ali. Porque eu não queria conviver com ninguém que fosse me perguntar nada que me machucasse. Por mais que elas
Não fosse por mal, né? Mas, tipo assim, não era aquilo que você queria estar falando naquele momento. Elas estavam com saudade, curiosas. E aí a família começa, né? Tipo, quer se encontrar porque você tá ali. Então a família inteira vai fazer de novo aqueles almoços que você por 2 anos não tava. E você não quer ir, porque as primeiras perguntas das tias vai ser: e o namorado? E vai fazer o quê? Vai trabalhar, vai morar aqui, vai voltar pro balneário, vai nananã. Eu não tinha resposta pra nada. E além de não ter resposta pros outros, eu não tinha resposta pra mim. Eu não sabia o que eu queria, o que eu... E aí começou assim, tá... meus pais, meu Deus, os pais mais abençoados da vida, assim, eles não me cobraram nada. Tanto que eu acho que... Eles estavam entendendo aquele momento. Não é nem o entendendo, eles estavam vendo. Eles estavam vendo. Então, quando você vê alguém de perto naquele tipo de situação que eu tava, eu tenho certeza que eles não cogitaram assim, tipo, ah, não, ela tá preguiçosa. Ela tá lá na cama porque ela tá... Não. Eles viam que eu tava numa depressão. Eu tava num sofrimento profundo, onde eu não conseguia conviver na cozinha de casa. Eu só chorava. Aí pouco eu saía com uma prima, pouco eu saía com uma amiga de antes e voltava pior do que eu tinha saído, porque eu cutucava na dor. Eram pessoas que eu tinha liberdade de fato falar. Sim. Porque em casa eu não tinha essa liberdade de expor toda... Eu me sentia... Aí que entra, Patrick, a questão de, eu queria muito abrir a cabeça do mundo, assim, pra gente ser de fato quem a gente é e pensar de fato o que a gente pensa. Porque naquele momento eu podia ter sido mais eu, exposto mais os meus pensamentos e não ter sofrido tanto quanto eu sofri. Eu fui uma pessoa que eu fiquei o tempo todo me pressionando. Thaís, você tá reclamando do quê? Você tem tudo. Você não pode sofrer. Você não pode sofrer. Cara, você tem uma faculdade, olha quanta gente queria estar no teu lugar, olha quanta gente queria ter um pai e uma mãe como você tem, uma família como você tem, morar numa casa como você mora, ter o carro que você tem. O que você tá fazendo? Você não vai sofrer, você não vai sofrer, você não vai sofrer. Cara, se tá doendo, se tá sofrendo, sofre. Sofre. Do fundo do meu coração, se eu tenho um conselho pra dar, sofre. Chora. Sabe? Explora aquilo. Tenta entender de onde vem aquilo. Tenta entender o que causou aquilo. Pra que não cause mais. Eu fiquei tampando. E a hora que explodiu, eu não tive controle nenhum. Entende? Então... Foi um processo muito difícil a minha volta pro Brasil. Tanto que eu passei 1 ano, bem dizer, sem fazer nada. Até que... 1 ano não, foi um meio ano. Eu voltei em janeiro, fiquei nessa situação caótica dentro de casa, muito, muito triste. Deixa só te fazer uma pergunta. Eu falo sem parar, né? Não, fica à vontade. A ideia é essa mesmo. A gente tá aqui pra te ouvir. Curiosidade, assim, ó, a questão ali da depressão que você falou, que hoje é muito tranquilo para você poder, inclusive aquilo que você já tinha dito, né, que a gente tá aqui para trazer informação, para falar pro pessoal. Acredito que algumas das pessoas que vão ver isso aqui talvez se identifique com a tua história, talvez, perceba algum detalhe na sua vida, enfim, mas você chegou a sentir algum assim, você teve alguma percepção antes de você, assim, realmente você vir para cá e ficar num estado muito... onde a depressão já estava, assim, num nível muito alto, enquanto você estava fora, você teve alguma percepção de tipo, poxa, parece que eu tô triste além do normal, ou parece que eu tô sendo uma pessoa aqui que eu não sou, ou não, foi só um boom mesmo, assim, que aconteceu, cara? Eu acho que essa resposta, ela é bem particular minha, né? Eu posso falar só daquilo que eu vivi, daquilo que eu conheço, então, do que eu entendo do como foi o meu processo. Eu não sei se para algumas pessoas... Não, sem padrão, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente publicamente... tem medo de falar e as pessoas, que nem você falou, pode ter gente aqui se identificando com isso, né? E a gente botar como regra aquilo. E eu busco na internet mesmo falar sempre que o que eu tô falando é a minha opinião, o que eu penso e o que eu vivi, e, enfim. O meu processo foi imperceptível. Eu acho que por isso que ele foi do tamanho que ele foi. Se eu tivesse tido uma noção durante o processo, eu talvez teria me preparado para esse tipo de situação, enfim. Sim, já havia um descontrole emocional, a começar pela minha compulsão alimentar, pelo tamanho que eu tava. Só que a realidade que eu vivia lá fora era uma realidade que eu amava. Eu estava completamente apaixonada por uma pessoa que também estava completamente apaixonada por mim. Ou parecia. Mas assim, eu falo até brincando, meu atual namorado que me perdoe, mas foi um relacionamento muito bom. Eu não tenho nada para falar do meu relacionamento. Eu morei com a família dele, com os pais dele. São pessoas excelentíssimas. Eu tenho hoje uma clareza e uma admiração muito grande e um agradecimento, uma gratidão gigantesca por tudo que eu vivi lá com eles. Eles foram sim minha família, eles foram sim. E eu acho que assim, independente do que ele fez pra me despertar todos esses gatilhos, ele me fez um favor, que eram coisas que não estavam resolvidas em mim e assim se transformaram. Ninguém faz nada pra ninguém.
Ninguém faz nada pra ninguém, ninguém te causa um mal. Se você recebe aquilo como um mal e reage, permite aquilo se transformar um mal. Tava em você. É porque tava em você. Sim. É porque pode parecer muito clichê. Eu falei pra você assim, eu quero fugir dessas frases clichês, eu quero fugir desse romantismo todo do empreendedorismo, esse romantismo todo de resiliência, de vida. Mas tem coisas que são clichês e são... Cara, é a forma que você reage. Eu já te digo que, assim, a cada vez mais, cara, que eu vivo, dia após dia, eu vejo que as frases mais clichês são as principais. São que, de fato, acontece mesmo. E é mágico isso, né? A gente dá de cara com uma frase que a gente ouviu a vida inteira e perceber que hoje, depois de 30 anos, a gente entende. Tipo, 28. Eu tenho 20 só, mas tudo bem. A gente fez um combinado aqui antes da live que a gente ia reduzir a minha ideia, a minha idade, né? Tá legal. Pessoal, enfim, cara, vocês viram aí que o papo tá bom demais. E assim, ó, se você tem alguma pergunta aí, manda pra Thaís, aproveita esse momento aqui agora aí, faz as perguntas aqui pra ela. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando também sobre o evento que você tá aí promovendo, né? A gente tá chegando bem perto do evento já. A gente tá lá em metade de 2019, quando a Workshop nasceu. Ah, sim, é verdade, cara. Não, vamos aproveitar e vamos falar sobre isso. Vamos aproveitar, vamos pela linha do tempo. Bora, vamos. Então pode ser. Então eu cheguei, todo esse processo foi início de 2019, né? E aí eu tava naquela bad total. E eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, eu não queria fazer nada. E aí o meu pai um dia chegou do trabalho e ele falou, filha, isso depois de dias. Depois de, assim, eu tô falando de 3 meses de depressão, assim, que podem não ter sido 3 meses direto na cama, afundada, mas desses 3 meses, 80% foi na cama chorando. E aí um dia meu pai chegou pra mim e ele falou, sentou na beirada da minha cama e ele falou, eu não consigo mais trabalhar. Eu não tô mais conseguindo trabalhar. Eu saio de casa e eu só penso em o que eu posso fazer pra você sair dessa, pra você parar de chorar, pra você parar de... Diz o que você quer que a gente faça. A gente faz, a gente corre atrás, você quer trabalhar com o quê? Você quer ir pra onde? Você quer voltar pra lá? Você quer ir pra um outro país? O que você quer? A gente dá um jeito, a gente vira o mundo e pra você sair desse buraco, né? E eu falava, não quero nada. E aí eu já não comia direito e eu tava meio que definhando na cama e emagreci de supetão e tava ali toda... Eles estavam preocupados com a minha vida total. Era vida externa, interna, minha saúde, tudo. O boom que aquilo ali podia dar, né? E aí ele falava, vai dar uma caminhada, filha, vai fazer um exercício, vai pra tua cabeça voltar a funcionar, né? Outra coisa clichê, quando você fala assim, eu tô endorfinada. Cara, quando você pratica uma atividade física, você não tem como sair dali não um pouquinho transformado, porque aquilo manda comandos pro... Isso é ciência, isso é, né? Genética, química, sei lá o que tudo é isso. Manda um comando pro teu cérebro pra ele, trabalha, que a gente tá precisando de você. E eu falava, não quero encontrar ninguém. Mas vai numa academia. Não, porque eu vou encontrar alguém. Não. Até que um dia fui e o pai ficou na beirada da cama. Vai caminhar, vai, não sei o que. E eu achava uma desculpa pra cada solução que ele me dava. Até que uma hora ele falou bem assim, então começa a acordar às 4 da manhã, caminha até às 5, que você não vai encontrar ninguém. E ali eu não tive uma desculpa, né? Ali, o que eu vou dar uma desculpa? Não, mas vai ter os guarita os guardinha da rua. Não, eles não estão nem aí pra você, eles estão cansados e com sono. Tá. Mas não tava, naquela situação não tava, era meio que verão ainda e tal. Foi uma ótima ideia mesmo. E aí eu falei, quer saber? Amanhã eu vou tentar. E aí foi assim, eu fui, a primeira vez que eu fui caminhar de madrugada e a minha mãe me condena até por essa época, porque eu emagreci realmente muito, muito rápido nesse ano de 2019. E eu acordava, eu saía, eu caminhava pela cidade toda e eu voltava e fazia um detox. Eu fazia ali couve, cenoura, limão, gengibre, e a minha mãe achou que eu emagreci muito rápido daquilo, mas foi o processo todo, né? Mas eu mudei, a mudança da minha vida foi caminhar. Até brincar com o Matheus, eu perguntei pro Matheus antes aqui se ele praticava algum esporte, ele falou, eu caminho. Eu caminho, né? E, cara, hoje eu posso falar que o que me tirou da depressão foi caminhar. Você tem noção disso? Tem noção disso? Tem pessoas internadas, tem pessoas se medicando, e eu não desvalorizo nenhum desses processos, eu acho que são níveis e níveis, mas pra mim, 3 meses depois de estar muito na fossa, eu saí caminhar, e não foi um dia, não foi 2 dias, é a constância, né? Psiquiatra fala sobre isso, né? Que assim, é muito medicamento que é receitado poderia ser convertido em meia hora de caminhada por dia. De qualquer atividade pessoa. Física, né? Mas a caminhada em si é uma coisa... tipo, aquilo que você falou da desculpa, né? Porque daí... Qual é a sua... É o que acho que tem menos, né? De desculpa, né? E o que te traz mais benefício, né? Então a gente pensa às vezes muita gente aí querendo uma transformação até de corpo, disso, daquilo, da estética. E, vai caminhar. Caminhar gera um impacto no teu corpo inteiro. É ótimo mesmo. E foi assim, e aí eu comecei a caminhar, longe. Quando eu vi, eu caminhava do Alto de Mafra a Souza Cruz e voltava, e isso dava 12 quilômetros. Eu tava caminhando 12 quilômetros por dia, mais. E eu tenho tios que moram no Faxinal, e eu comecei a ir pro lado de lá um pouco também e tal. Eu fui começando
começando a caminhar. E, cara, eu caminhava e parecia que a minha mente dava gaps, assim, dava saltos de zilhões de anos. Eu via coisas que eu não via há muito tempo. Eu pensava em coisas que estavam bloqueadas há muito tempo. Eu comecei a olhar de novo pra mim. Pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo, que saudade daquilo. E nesse processo todo de me afundar na fossa, eu tentava fazer coisas que eu gostava. E eu cheguei a pegar ranço de coisas que eu gostava. Tipo, músicas que eu gostava de ouvir, pessoas que eu gostava de conversar, livros que eu gostava de ler. Eu não queria fazer mais nada. Só que eu tentei tapar buraco com coisas que jamais iam curar aquilo, né? Aquilo lá precisava ser curado sozinho. E aí eu comecei a caminhar pra casa dessa minha tia, E aí eu fazia o quê? No lugar de voltar e tomar café em casa, eu caminhava até lá, no faxinal, tomava um cafezinho com eles e voltava. Tomava um chimarrão com eles e voltava. E nessa eu falava, eu preciso fazer qualquer coisa que me dê dinheiro. Eu não quero depender, né? Eu tô com 26 anos, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho aquela pressão social toda. Eu comecei a caminhar pra não gastar gasolina, eu não tinha dinheiro pra pôr gasolina. Aí ficar pedindo pro pai e pra mãe, pô, era humilhante. Teve um dia que eu chorei pra minha prima e eu falei, cara, acabou meu rímel. O rímel custa R$89. Eu não tinha o meu R$89 pra comprar o rímel. Eu podia pedir, eu ia ter. Eu podia chegar numa loja e fazer uma troca por serviço, mas eu não tinha, entende? Aquilo me doía. Sim. E aí a minha prima tava com uma viagem agendada pra fora do Brasil pra tirar a cidadania. Eles iam em família, enfim. E a namorada de um primo não tinha o dinheiro pra ir nessa viagem. E ela decidiu fazer balada aqui em Rio Negro pra conseguir o dinheiro da viagem. Ela fez 4 baladas funk. Ela botou um DJ tocar, um segurança na porta e o bar era dela. Ela fez o dinheiro pra ela ir viajar. E eu e minha prima ficamos tipo assim... né? Alguma de nós entende de funk? Bolhufas. Alguma de nós gosta de balada? Nenhuma. Alguma de nós... Só que a gente tinha algumas dificuldades aqui em Mafra. Pô, você quer sair em família aqui em Mafra? Em qual lugar você vai? Não desmerecendo nenhum estabelecimento da cidade que não receba famílias. Mas o que é um rolê legal de se fazer? E agora eu vou te responder ao vivo, na hora, na lata, pra que eu não fique sozinha falando mal da cidade. Se você for sair com a sua avó e ao mesmo tempo as suas crianças de 3 anos da família, onde você vai? A sua avó morreu, eu sinto muito, dá a mão, eu dei um bola fora. Não tem nem vó agora. Não, você vai sair com seus avós, com seus tios, você vai levar a terceira idade. Você vai levar um grupo da terceira idade, lá do lar dos velhinhos, no mesmo lugar que você vai levar uma creche. Aonde você vai? O que é um rolê legal pra todo mundo? Putz, cara, tem muito patrocinador aqui, né, pra falar. Tô brincando. Não, mas independente, tenta pensar rápido. Não tem. Assim, ó... Cara, tem o peixinho lá no Rio Branco ali, sabe? Já não é Mafra, você vai levar eles comer. Não tem música, não tem bebida, não tem alegria, não tem atração, não tem nada. Eu não quero acabar com a tua credibilidade, né? Além de que é longe. Além de que é longe. Tá bom. E tem gente que não come peixe. Que começa a achar um monte de desculpa, né? Tem gente que não gosta de farofa. Não, lá não é legal, pera aí. Eu amo o Arbigaus, o nome é Arbigaus. Vamos fazer eles patrocinarem a gente. É o peixinho ali do Arbigaus, é muito legal. Rio Branco, eu acho o nome, enfim. A gente começou a pensar, pô, se isso é um viés que tem potencial de dar lucro, né? O que a gente podia fazer que seja muito a nossa cara? Nada. Não vinha nada na nossa cabeça, porque na nossa cabeça tava, a menina ganhou dinheiro fazendo funk, fazendo baile funk. Fazendo baile funk. E nós, nada. Até que um dia eu fui pra casa e pensando só nisso, né? O que a gente podia fazer? Preciso aprender a dançar funk. Liguei a Anitta na frente do espelho e comecei, né? Não. Eu me negaria. Eu acho que a Alice e a minha depressão, era fossa total, né? Mas enfim. Sacanagem. E aí teve uma noite que eu sonhei, eu acordei, sonho tipo dormindo mesmo. Acordei e falei pro pai, acho que a minha cabeça tá tão ligadona daquilo que a gente tava conversando, que eu sonhei que a gente tava fazendo a Oktoberfest aqui em Mafra. E era isso. Ele falou, deu risada, né? Tipo, legal e tal. Ele sabia que o nosso pensamento era tentar achar um evento, né? Achar um viés de evento ali pra gente seguir. Tá. Aí eu lembro que nesse dia a gente tava indo pra uma missa em Itaiópolis, missa de encerramento de cursilho. Porque tinha uma familiar nossa fazendo... A minha cunhada, Karina, fazendo o cursilho lá em Itaiópolis. E foi o meu irmão dirigindo. A minha prima, Gabriela, na frente e eu atrás. E nesse momento, ele dirigindo, eu falei... Vocês não vão acreditar o que eu sonhei essa noite. Eu sonhei que eu tava fazendo uma Oktoberfest aqui em Mafra. E foi a segunda pessoa que eu falei ali, né? A segunda e terceira. E a minha prima falou... O meu irmão já falou... que loucura, né? E a minha prima falou bem assim... Olha... Se for pensada pra gente... Aí a gente começou. Pô, é uma festa que vai desde criança até idoso. É uma festa de dia e de noite. Adianta a gente fazer balada às 11 da noite? Eu não vou em balada às 11 da noite.
Eu não vou em lugar que não tem onde sentar pra começar, que não tem como você conversar com as pessoas. A senhora consegue me ouvir bem daqui? A senhora tá te ouvindo. A senhora... É que tem... Aí que tá, é cultural. Da forma que você... Eu sei como é que é. E a nossa família é muito unida. Então, a nossa família, assim, um lugar onde... vamos almoçar no domingo. Cara, você tem que pensar que as crianças de 3 e a minha avózinha de 82 vai junto também. Sim. E tem que agradar todo mundo. Não pode ser música alta, que as crianças acordam e a avó não gosta. A avó não ouve nem mais ninguém. Não pode ser muita luz, porque as crianças não sei o quê. Não pode ser muito escuro, porque dá medo. Então, você vai... Pô, a gente deu de cara nessa ideia de um evento que é diurno e noturno, que é para todos os tipos de idade, que tem todos os tipos de atração. Então, tem desde banda, baile, apresentações culturais. E aí surgiu a Workshop Fest. Então, a forma que nasceu a Workshop foi eu e minha prima, que nós somos sócias, né? E o nome da empresa é Querem Eventos. Por quê? Porque a Mirek é o contrário. Ah, entendi. Não sabia dessa. Que bomba, hein? Que bomba, hein? Coloca aquela abertura exclusivo do Jornal Nacional, né? Não, essa é da chegada do... Enfim, então a gente criou uma empresa e foi assim, foi da noite pro dia. E aí ali era junho, julho, e a gente tinha que fazer essa festa, já que ela era uma Oktoberfest em outubro. 2 pessoas que ela trabalha com parafuso e borracha a vida inteira. Eu não trabalhava, eu trabalhava limpando fralda de criança. Essa era a minha experiência. Toda a minha parte de arquitetura era estágio, então eu estagiei a minha faculdade inteira. Eu tinha um conhecimento muito grande de construção civil, de projetos e construção civil, que eu já não executava há 3 anos. Eu tava saindo de uma depressão e aquela bagunça total. Ali era um negócio bom pra mim, porque ele ia ser um negócio temporário. Eu não precisava arcar naquele momento a decisão de, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu vou lá e eu vou fazer o Workshop Fest. Depois o que eu vou fazer da minha vida, beleza. E, cara, a gente começou só a orçar pra ver o quanto aquilo ia custar e quem que seriam os fornecedores. Cara, a gente começou, Google total e o networking da cidade. A gente chegou pra uma pessoa que faz eventos e... De quem que você aluga banheiro químico? De quem que você não sei o quê? Aonde que seria um lugar legal? E a gente foi construindo. Então, 2 meninas que não sabiam nada, absolutamente nada. E assim nasceu o workshop, que foi em 2019. Foi legal pra caramba essa festa. Foi legal pra caramba. A gente se surpreendeu muito, assim. A gente fez todo o planejamento já contando com ali 30% de... Não seria prejuízo, mas de investimento sem retorno naquele primeiro ano. E a gente não teve esse 30%. A falar aberto ao público aqui. A gente não tem lucro com isso, óbvio que não. Porque se fosse só pegar dinheiro no banco e fazer festinha e ficar rico, todo mundo fazia. As baladas todas da cidade estariam ricos, milionários. Nesse momento, eles estão assistindo a nossa live no meio do oceano, lá eu ia falar num jatinho, agora pensa um jatinho no meio do oceano, né? Numa lancha, num iate e tal. Não existe isso, não tem esse meio do caminho, né? É uma construção. Sim. Então, mas funcionou, deu super certo, aceitação total da cidade, só que veio a pandemia. Pois é. Ali eu me descobri, eu pensei, não, a Workshop, eu me encontrei de um jeito na Workshop, na Querem Eventos, na contratação de fornecedor, no agito todo da correria, eu me encontrei. Eu falei, cara, agora... É isso. E aí a depressão passou assim, ó. Show. Foi assim, ó. Por quê? Porque eu voltei a ser ativa, eu voltei a praticar esporte, eu já gostava mais do que eu via no espelho, eu já tinha emagrecido. Não é questão de que quem tá sobrepeso não pode se amar. Era aquilo que eu não aceitava, que eu tinha me tornado aquilo por meio de uma doença, entende? E aí foi. E aí... No meio do caminho, né? Passou o workshop, fiz uma amizade muito legal com o Glaucio e com o Flávio. Vim trabalhar aqui, eu tava sem trabalhar, eu amava evento, eu era muito boa coletando pessoas pra... eu tenho um poder de persuasão gigantesco no sentido de convencer a pessoa de que ela tem que tomar aquele chopp e comprar logo 5 e comprar logo 10 e não vai consumir nem metade, mas o dinheiro eu levei, entendeu? E eu sou muito boa em negociar e eu já vou falar sobre isso de eu falar que eu sou muito boa em algo. Eu acho que esse é um outro tabu gigantesco. Eu demorei muito tempo na vida pra entender que a gente sim é bom em determinadas coisas e que a gente pode falar sobre isso. Pode falar que não tem problema. E que você pode elogiar o outro. Pasme. Você pode falar, Patrick, assim? Você é muito bom apresentador, Patrick. Será? Mas você percebe... Pode falar isso? Você falou pra mim antes de vir pra cá, Thaís, tenta não misturar muitos assuntos que a gente gosta de fazer pausadamente. Que eu já falei uma tonelada de assuntos engatados uns nos outros. Não, mas aí aqui da minha parte tá tudo certo. Eu tô entendendo perfeitamente tudo que você quer dizer. Toma teu chopp, senão todo mundo vai ver que eu tô quase no final e enfim. Deixa eu dar uns recadinhos enquanto você toma aí e acho que dá pra encher teu copo, né? Não sei, vamos ver se o sensível demais. Agradecimento especial aqui. Não, vamos ainda mais aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. A gente tava falando agora um pouco sobre... Oi. O que foi? Tudo bem? Continue.
Tá. Ele quer que a gente seja rápido. Sobre a Nipur Finance, cara, se você ainda não conhece, tá? A Nipur Finance fica ali na Rua Marechal Floriano Peixoto, em frente à Clínica Santa Maria, tá? O que a Nipur Finance faz? Ela faz você ganhar dinheiro com o seu próprio dinheiro. Então, se você não sabe onde fazer uma aplicação, quer aplicar dinheiro na Bolsa de Valores, enfim, qual seja o seu investimento, você vai encontrar ali pessoas que vão estar te orientando, tá, pessoal? Outra coisa que é muito importante, a gente estava falando agora há pouco sobre esporte. Nós temos nossos 2 baita parceiros aqui, tá? Um deles é o Stalbeat, que é esse esporte aí que a gente adora, que o pessoal ama de paixão, que é o beach tênis. E aqui em Rio Negro você encontra a Stalbeat, que tem, além de ter 2 quadras ali, fazendo a terceira agora, tem ali um excelente professor, que é o Léo, né? Um abraço aí pro Léo, inclusive, baita parceiro nosso aí. E o Léo ainda tem horários disponíveis para fazer a aula, tá, pessoal? Então, se você quer aprimorar ainda o seu beach tênis, fala lá, liga lá pro Léo, procura eles ali no Instagram. E também eu gostaria de falar aqui e mandar um salve lá pro meu querido amigo Diego Sorbello, lá do Rio Mafra Padel. Essa semana estava lá no Fala Aí Casal, né, Diegão? É isso aí, tão chique demais. É isso aí. Pessoal, Padel contagiou Rio Mafra, e se você ainda tem dúvida de onde você vai praticar esse esporte com 4 quadras, um negócio show de bola, e também proporciona aulas, tá? É lá no Rio Mafra Padel. E outro recadinho é o seguinte, das Gurias ampliando ainda mais o seu espaço. Se você ainda não conhece das Gurias, vai lá e dá uma olhada naquela loja gigante, né? Tem tudo, você tá falando de maquiagem, de perfume importado, né? Aqui dificilmente você vai encontrar, mas lá não tem erro, tá? Lá você encontra toda uma linha super completa, e além de ter também, se você quer fazer manicure, pedicure, cabelo, enfim, é uma loja super completa. Um abraço lá pro pessoal das Gurias, lá para toda a equipe. Não vou falar agora sobre você até comentou aqui, até comentou sobre o Glaucio e sobre o Flávio, né? Os proprietários aqui do Flagra, meu abraço aqui, mas é que a gente vai falar bastante ainda sobre o evento, né? Sobre o evento em si, que é o Workshop Fest. E é isso aí, Thaís já está de volta. Thaís, você deu uma saidinha aqui breve. Eu tive que servir meu próprio chopp. Meu Deus. Cara, como Deus. Uma pessoa das cavernas serviu o seu próprio chopp, cara. Que loucura. Fala aquele nome lá, como uma maia, como uma inca. Como a Inca. Antes da gente abrir a live aqui, ele falou assim, eu falei, não, deixa que eu me sirva. E ele falou, como a Inca. Como a Inca. Eu falei, cara, quem deu o nome de uma pessoa de Mainca? Aí ele falou, não, mas a Mainca tá assistindo, Inca. Atrasou a live, o podcast, mas rendeu algumas risadas. É isso aí. Isso é história pra contar. E aqui, chegou aqui, ó, quentinha aqui na minha mão, está aqui a Pizza Roa. Vamos ver o que temos hoje aqui, ó. Bah, olha aí, cara. Cassiel, você é o cara que gosta disso aqui, como é que chama mesmo? Marguerita, né? Agradecimento que eles lembraram que eu não como carne. Ó, você tá faladeira, você, olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Você sabe dessa, né? Não. Não vou entregar, pera aí. Tá rolando cartinhas. Cara, isso aqui, pra quem acompanha a Rebobina Podcast, é o momento mais aguardado. Você ganha uma cartinha junto com a sua pizza do Pizza Roa. Que legal. E aí você tem que ler. Eu tenho que ler? A dicção que me ajude, amém. Vai lá. Thaís, que alegria ver você no Rebobina. Contando como é a sua vida louca e empreendedora da moda. E de festas e coisas inovadoras. Admiramos você e somos seus fãs. Aproveita essa noite e aproveita essa pizza que fizemos com carinho. Equipe Pizza Roa, que inclusive são nossos super parceiros da Workshop Fest desse ano. E possivelmente aí ano que vem, organizadores junto com a gente. Já profetizamos isso porque vai dar boa. Eles estão sendo uma ponta gigantesca pra gente de matéria-prima, de pessoal, organização. Então, agradecimento especial ao Vila Roa por tudo que estão fazendo pela Workshop também. Perfeito, não dá pra me dar esse microfone, eu falo sem parar, né? Não, o microfone é seu, fica à vontade. Tchim, vamos fazer um agora prosit? Sim, agora valendo. Prosit. Eita, nós. Assim que nós vai. Pessoal, tô recebendo aqui algumas mensagens, parece que tá travando um pouquinho, é isso? É isso? É isso, produção? Não.
Não estamos ao vivo faz muito tempo. Ah, então tá. Durou 3 minutos a live. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A live ainda tá rolando, não? A de você, eles sim precisavam no 4G. Mas a nossa aqui, nada, porque Tá. caiu. Daí vocês estavam num papo legal. Nem... Não, e vamos continuar assim. Não, e foi ótimo, porque assim a gente não bitolou. Ei, por que vocês falaram? O Patrick vai voltar a ficar desanimado. Não, para! Tudo bem aí, da gente resolve. Não, é que, cara, ei, A gente respondeu olha pra só, galera. faz mais de um ano que a gente já faz isso aqui, ó. No jeito dos caras respirar aqui, eu já sei já que tá acontecendo Tá alguma acontecendo coisa, alguma cara. coisa. Deixa eu contar um detalhe. Já que a gente não tá ao vivo e. Não, mas tá ao vivo ali no seu e Mas o isso as podcast pessoas continua. do meu celular já sabem. As pessoas do meu celular. Instagram já sabem. Eu tenho um problema gigantesco que é um déficit de atenção, assim, é como se fosse um tem TDAH, enfim. As Tenho. pessoas aceleradas, elas têm muito isso. Eu evito sentar, se o podcast fosse eu sentada pra fora, eu não ia conseguir. Eu não jogo baralho se eu tô sentada com uma janela atrás, porque me desfoca. Porque Só daí que você quando acha que você vai fica entrar olhando pra lá, você tá me desfocando, então para de olhar pra lá. Ah, tá, não, é porque eu tava, desculpa. De vez em quando você olha lá pra fora e você faz uma cara de tipo, quem tá lá? E eu fico, não, eu vou olhar. Ninguém vai perceber. Eu vou olhar bem rapidinho. Ninguém Foi vai mal, tá? perceber. Tá, tudo bem. Não, Olhei pro lado, só na zoeira. Cusão. Não, mas é complicado. Eu tento reunião, quando Então é tá muito bom. sério, eu não sento com janela, com porta, nada. Desculpa. Vamos se falar isso, vamos se falar isso. Foca Ei. no foco. E aí, estamos. Qual que é a edição agora do Workshop? Nós estamos indo pra terceira edição, Terceira edição, pois a gente foi porque interrompido logo pela depois pandemia. tivemos a pandemia. Você é mais uma das pessoas que passam aqui relatando o que aconteceu com, né, no seu meio com a pandemia. Cara, é impressionante. Pessoal que for ver aí, né, depois aí, procurem nos programas anteriores, é impressionante, cara. O cara, assim, a gente tá falando do Rio Mafra Padre. E aí eu abri as minhas quadras e veio a pandemia. E aí não sei o que, e veio a pandemia. Cara, Pegou todo difícil, mundo, né? Difícil. Pegou E aí todo você mundo, passou mas por isso. eu acho que se a gente tá aqui hoje contando o que a gente passou na pandemia já é uma bênção, né? Pô, Independente verdade, cara. de Fato. religião, independente de crença, Sim. eu acho que agradecimento a gente tem que ter pela nossa vida todo dia, principalmente pós-pandemia. Então, que bom que a gente tá aqui reclamando da pandemia, né? Exato, Porque exato. poderíamos não estar. Perfeito. A pandemia pra mim foi isso, foi mais um ponto de bagunça na bagunça que eu já tinha, né? Na hora que eu comecei a estabelecer algo pra eu fazer, pum. Estava trabalhando aqui no Flagra e o meu rolê sempre foi natureza, sempre foi... Nunca foi festa, que nem eu falei, a gente tinha que fazer uma festa do nosso jeito. A nossa casa é sempre cheia. É sempre churrascos, amigos, violão, voz, meu pai e meu irmão cantam, a avó tá sempre junto, as crianças já nascem no meio do festerê. E é sempre assim, isso aqui em casa. Então, assim, eu fui uma pessoa que pouco precisou sair pra se divertir. Então, eu sempre fui muito caseira. O pessoal todo da minha faculdade sabe, eu era a pessoa que eu já tinha carro, eu levava e buscava da balada. Eu morei 6 anos em Balneário, eu fui uma vez na Shed, porque era aniversário de alguém, senão eu não ia. Essa gentalhada batendo no teu ombro, pisando no teu pé, não é pra mim, entende? Eu adoro ver as pessoas se divertindo numa balada, mas balada não é pra mim, não tô dizendo que é ruim. Certo. Não é pra mim, não é o meu estilo. E graças a Deus também, as pessoas que eu me relacionei na vida foram baseadas nisso. Então eu nunca precisei me colocar nesse tipo de situação sem querer, né? Então tem um aniversário, alguma coisa eu vou, mas não deixe de me convidar pros aniversários, porque eu falei que eu não gosto, né? Mas enfim. Se o convite não vir agora, você já sabe. Eu não curto, entende? Eu não curto a música alta, eu não curto a luz baixa, não é minha vibe. E então sempre foi natureza. E quando eu comecei a melhorar da depressão, eu já comecei a me relacionar de volta com amigos que faziam trilhas, que iam acampar, que faziam montanhismo, hiking que a gente chama, trekking que a gente chama, bota a mochilinha nas costas, sobe montanha de 1000 metros de altimetria caminhando, dorme lá em cima, volta no outro dia. Esse sempre foi o meu rolê. E quando eu comecei a sair da depressão, eu comecei a ir mais pra natureza. Pô, Aí, mandou bem desaço aí nessa tua... Deixa eu até pegar, aproveitando, né? Sim, manda aí. O Cassiel. Cassiel. Desculpa de novo por errar o seu nome. Até o Ele final do perguntou programa. pra mim o que significava logo e eu falei, né, que a minha fé, digamos, é a representação da minha fé, uma cruz, e a montanha. Então, a minha essência eu reencontrei, a Thaís eu reencontrei na natureza, eu me conectei de volta, me conectando com a natureza, que é onde eu acredito que tá toda a minha espiritualidade. Perfeito. E nesses meus rolês de aventura e tal, trabalhando aqui no Flagra, um belíssimo final de semana, eu saí daqui, no domingo não abria, agora abre, né, mas em 2019 não abria no domingo, abria só no sábado, e era batata, abria o bar das 2 às 8. Às 8 horas tava alguém aqui me esperando com o porta-mala cheio de barraca, cadeirinha e tal, e a gente ia direto acampar no outro dia, montanha e tal, e coisa. Fui me aventurar de parapente.
Isso foi já início de 2021. Eu estava trabalhando aqui no Flagra. E... Vou ter que falar um detalhezinho, tá? A gente teve 2 episódios atrás. Os caras falando que não acontece. Eu assisti eles. Não. Assim, não, eles não falaram que não acontece. Que é raríssimo. Mas é que é difícil. Prazer, raríssima. Aí escolhida, alecrim dourado. Alecrim dourado, Cara, né? foi muito irônico isso, né? Mas assim, ó, só pra ficar bem claro, né? Tipo assim, ó, a gente tá falando ali do parapente que... Bom, eu vou deixar você falar um pouco mais, né? Mas é seguro, façam. Façam, eu farei novamente. Entendi. Eu farei novamente. Façam. Aí, bro, deu uma salvada aqui. É. Não, mas não, tô brincando. Não, é só porque assim, às vezes o pessoal, tipo, sabe, às vezes, nossa, falaram esses dias que era seguro, agora a menina caiu, olha aí, tá vendo? Sabe? Não, mas tipo a menina caiu porque assim, o homem que criou uma máquina de controlar o vento, ele que se apresenta aqui agora e fala que ele tem o domínio total do que acontece. A gente não tem. A gente não tem. O técnico que estuda a vida inteira e que tá lá praticando o melhor da sua profissão, que é ser um... Eu não sei o nome disso, eles falaram. O piloto, enfim. Ele tá executando o melhor dele, ele jamais vai... Primeiro, ele caiu comigo. Tava junto, né, meu? Né? Uhum. Não foi um erro, não foi calculado, não teve falha humana, não teve nada. Eu contei o negócio antes de você começar. Ele pulou uma parte. Conta o que aconteceu. E aí você foi andar de parapente. A gente tava se preparando pra fazer o Pico Paraná e uma noite antes a gente acampou e foi muito bizarro. Aí eu vou entrar numa parte espiritual que... Azar, se vocês querem ouvir ou não, vou falar, porque tá no bonde. Tá Naquela noite eu tava numa dessas de, eu tava trabalhando aqui no Flagra, tava legal e tal. Glaucio e Flávio vão entender o processo que eu vou falar agora, porque aqui dentro a gente pensava muito em crescer. E, não tinha nem metade do que o Flagra é agora. Não tinha escritório, não tinha pessoas trabalhando, não tinha gestão, não tinha administração. Isso aqui tá demais, top, cara. tá top. Eu tenho a logo do Flagra tatuada e não é à toa. Eu amo o processo dessa cervejaria, Sim, eu amo perfeito, cara, o verdade. produto dessa cervejaria. Sou desses aí também. E gosto muito dos dois, né? Com todo respeito, amo os dois como amigos e tudo mais. Enfim, não tinha nada disso. E eles tinham aquela ambição de crescer. E eu tava ali pra ajudar. E eu tinha também. Só que também eles não tinham muito pra me dar. E eu também não tinha muito certeza do que eu queria fazer. Então eu não tinha como me comprometer que eu ia alavancar tudo isso com eles e ficar ali. Surgiu até conversa de sociedade, disso, daquilo. Só que eu não sabia o que fazer. Eu ainda tava naquela com um ex me perturbando, recém-saída de uma depressão. A workshop frustrada por causa de pandemia. O meu acidente foi, acho que um mês depois que teve o lockdown. Então, eu já tava fazendo errado de estar na rua, né? Que a gente achava que ir pro meio da natureza, fazer uma coisa só com 2 amigos, deixava a gente salvo de qualquer outra coisa. Não façam isso. Não, a gente não vai mais ter pandemia, amém. Mas né, não foi correto da minha parte. Mas eu fazia isso. E a gente vinha pra cervejaria mesmo com as máscaras que já tinham liberado e tal. Eu tenho fotos do mesmo dia que eu saí daqui. Eu fui que era máscarazinha, não podia fazer nada e tal. E fui e aconteceu o que aconteceu. Onde é que eu parei? Você para de olhar lá pra fora, Patrick. Eu tinha olhado pra cá. O que tá acontecendo? Você quer conversar com ele? Você tá me desfocando. Você para com isso. Eu perdi tudo o que eu tava falando. Você tava assim, ó, de máscara e de parapente. Ao mesmo tempo, deixa eu ver. Enfim, naquela noite eu fui acampar uma noite antes e no domingo foi o acidente. E naquela noite eu acampei e eu falava, cara... Pro meu Deus, eu, de novo, não quero pregar, não tenho religião nenhuma, eu não sigo nenhuma religião. E não acho nem certo ser tão em cima do muro quanto eu sou e azar, cada um pensa de um jeito. A minha religião, é o que eu acredito e ponto. E naquela noite eu me conectei muito lá com a natureza e eu falava, cara, eu preciso de uma resposta. Será que eu volto a morar fora? Será que eu vou pra um outro país? Será que eu volto pra Balneário? Será que eu fico na casa dos meus pais? Será que eu alugo um apartamento em Mafra? O que eu preciso fazer? Eu tava completamente desconfortável. Apesar das coisas estarem melhor, eu estava desconfortável com aquela realidade. Eu falava pro meu pai e pra minha mãe constantemente e assim, eu fui muito injusta muitas vezes com eles, sabe? Que eu jogava pra mão deles uma responsabilidade de uma insatisfação minha que teria que partir de mim uma mudança. Eu tinha 27, tinha 27 anos, morando num quarto cor-de-rosa, onde eu morei a minha infância inteira, com uma mala. E era o que eu tinha, entende? E aquilo me causava um desconforto gigantesco. E eu não conseguia sair daquilo, mas exigia uma movimentação minha também.
No domingo, depois que eu falei assim, ó, Deus, eu vou dormir essa noite, mas amanhã eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso chegar em casa, depois de tanta experiência boa e tal, eu preciso tomar um rumo. Eu preciso tomar um rumo. Sério que você fez isso? O mais bizarro, eu estava com um casal de amigos nesse dia, a gente acordou no acampamento, a gente fez a trilha toda, porque a gente acampou embaixo de uma cachoeira e tinha uma trilha toda de 2-3 horas pra voltar pro topo. E nessa trilha eu fui contando, eu falei, gente, eu nunca vi tanta estrela na minha vida. Deus falou comigo. E o negócio vai vingar. A partir de hoje o negócio vai vingar. Eu tô sentindo que eu entendi o recado. Eu tô sentindo. E foi a trilha inteira. E eu falando, minha vida vai mudar. Minha vida vai mudar. E o nosso voo de parapente é agendado pras 2 da tarde, né? Domingo. E a vida vai mudar. E a minha vida vai mudar. Lá na hora, sim, quem vai voar primeiro? Não. Eu falei, eu que gosto de filmar e fazer uns vídeos, vai todo mundo antes, eu filmo todo mundo, depois vocês filmam eu faço um videozinho bem legal e tal, certo. Meu, vai ser show. Filmei filme top. Só não tem final. Só não tem do finalzinho. Eu fui a última, e quando foi ficando a última, foi ficando 4, 5 horas da tarde, e o vento foi virando e tal, e na hora ele falou pra mim... eu admiro muito o profissional com quem eu fiz eu faria novamente e faria com ele. Tanto que essa é a confiança que eu tenho de que não foi o esporte e não foi nada, foi a situação. E foi porque tinha que ser. Foi porque tinha que ser, daquele jeito, naquela hora. E ele falou, o vento... Agora que você me contou tudo isso aí, faz sentido. E ele falou, o vento já não tá mais tão favorável, mas dá pra ir mais um. Eu falei, então, pau, porque a gente não é daqui. Era lá em Ponta Grossa. Eu falei, a gente não é daqui, vamos que eu vou e depois a gente vai embora, né? E quase chegando no pouso, uns 7, 8 metros, o vento simplesmente, uma rajada de vento de baixo pra cima, que atrapalhou o fluxo do voo. Então, ele simplesmente levou a gente um pouco pra cima e blum, a gente caiu. Então, não foi um pouso... A gente não tava... Nossa, vocês dão um valor depois pro meu poder sonoro aqui, eu não sei como é que chama isso. Deixa eu só te contar um negócio. Aqui, nunca foi editado nenhum programa até hoje, tá? Eu espero que esse também não seja. Não vai ser. Nunca foi editado. Deve dar um trabalho pra caramba. A gente só grava. Aí, beleza, tá gravado, mas editado não. Fechou. Tá, mas escuta uma coisa. Então, só pra eu entender, foi no pouso o acidente? Não, foi alguns metros antes. O pouso, ele acontece todo o direcionamento de erga seus pés, que é... Atenção, senhores passageiros, agora, por gentileza, levante o seu pé. Não acontece na hora, né? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, esse voo lindo e maravilhoso de parapente que você tem foto no seu Instagram, ele durou 6 segundos, né? 10 segundos, é muito pouco. Ele o voo que eu fiz foi, acho que, 5 minutos no máximo, desde a hora que você sai e você pousa. Então tá, porque agora a gente já teve um intensivo aqui já. Intensivo de como... De parapente. Então, assim, ó, o que o Gustavo e o Roberto estavam explicando pra gente, que daí tem os pontos de calor, que daí levam o teu parapente mais pra cima, você tem que procurar eles e tudo mais. Quando você faz grandes travessias, você tem que alcançar uma altitude maior para que você atravesse. Esse provavelmente foi um voo de largada e chegada, tudo muito rápido. Isso. Entendi. A gente ficava em cima de uma montanha, vendo as pessoas simplesmente voar em linha reta e daí tá. Entendeu? Esse foi o nosso rolê. Até porque para iniciantes é isso que eles aconselham. Eles falam que pessoas que nunca voaram num voo longo porque como os esse... caras ficam 5 horas, 8 horas, é uma loucura. Mas num vou de tipo 10, 15, 20 minutos, tem pessoas que passam mal, que vomitam e tudo, porque ficam muito você nervosas. Você não sabe como é que você vai se sentir lá em cima, né? Altitude, enfim, N razões. E aí esse foi o caso. Eu não entendo nada tecnicamente, eu nunca fui atrás de entender. Eu acho que a minha resposta espiritual foi tão grande. Você tava com muita fé nesse dia, né? A minha resposta espiritual foi tão grande, que tanto que eu caí de parapente, era 5h30, eles queriam chamar uma ambulância, porque assim que eu caí, eu estourei um pé, meu pé direito, eu estourei um pé. Ali no chão, a gente caiu e o instrutor levantou no meio daquelas cordas todas, ele tirava as cordas e ele falava, não se mexa, você tá toda quebrada, não se mexa, você tá toda quebrada. E eu falei pra ele, calma, que eu só machuquei o meu joelho, eu não fiz nada no meu joelho. Só que a dor toda do meu pé, de certo, tava irradiando pro joelho, ou foi uma luxação, não tive nada no joelho. Aí ele tentou me colocar em pé, cara, eu tinha um pão mole, um pão de massa recém-batida ali no lugar do meu pé. Eu estourei um pé. E na hora ele ficou gigantesco. Meu pé, ele tinha um tamanho gigantesco, assim. E aí já veio o carro deles pra buscar lá embaixo, porque esse era o processo normal. Um carro ficava esperando lá embaixo pra subir com a galera lá pra cima. Todo mundo ficava assistindo lá de cima. Tinha gente assistindo, tinha os meus amigos esperando. E era 5h45, quase 6 horas. Eu falei, tá... Já aconteceu, já caí, já tá o pé ferrado, já todo mundo já se assustou, você provavelmente perdeu clientes que estavam aqui, iriam voar, não vão mais, tá tudo certo. Só que eu não vou embora sem ver o pôr do sol.
Falei, vocês não vão chamar ambulância, vocês não vão nada. Primeiro vamos ver o pôr do sol, depois a gente chama a ambulância. Fiquei sentada tomando chimarrão. Era tanta dor, tão machucado, que você realmente não sente dor. Eu nunca passei por nenhum acidente, assim, eu nunca tive essa adrenalina toda. Você bateu a cabeça na hora que você caiu, cara? Provavelmente não. Sempre fui assim. Cara, que história é essa de pôr do sol, velho? Não, e eu tenho fotos no Instagram onde eu tô assistindo o pôr do sol, fazendo assim e tal, de boa, tomando um chimarrão e falando, cara, você tem que fazer o melhor da situação que você tá, porque a situação já aconteceu. O que você vai fazer dali pra frente é uma responsabilidade tua. Tem um livrinho desse tamanho que eu li, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Depois que você entende que tudo é responsabilidade tua, você fica com vergonha de se vitimizar. Você fica com vergonha de falar, nossa, por que isso aconteceu comigo? Cara, você escolheu estar lá voando pra começar, você pagou pra voar. Foi uma decisão que você tomou, então foi muito bacana. Assim, eu quase morri, foi muito bacana. Mas foi muito legal, assim, a experiência que eu vivi. O parapente é algo que eu quero fazer de novo. É uma coisa que eu almejei muito fazer e não foi do jeito que eu quis. Então eu quero fazer de novo do jeito que eu pensei. E só que a minha vida mudou ali, né? Ali foi a resposta de, vou ou fico. Não, você fica. Você fica e você fica muito, né? Então eu fui... É aqui mesmo. Eu fui pra... Além de totalmente imobilizada na cama, no meio de uma... Além de uma pandemia, totalmente imobilizada na cama. Mais a pandemia que tava rolando. E a galera postando receita e exercício físico. Receita e exercício, né? Que foi a época que todo mundo treinou em casa e cozinhou em casa. Meu Deus, a pandemia foi cara, que sonho, hein? Que sonho de não ter, né? Enfim, daí com o pai e com a mãe dentro de casa, eu ali, cama, pé pra cima e coisa arada. E logo quando eu comecei a melhorar um pouquinho, eu vinha pro Flagra, me traziam ou me buscavam e eu ficava aqui com o pezinho pra cima. É bem bacana que assim, eu faço uma linha do tempo de fotos, de registros que eu tenho da minha vida. Os registros do Flagra são muito legais. Era totalmente outra configuração de bar aqui. Não tinha essa parte de trás, não tinha cozinha, não tinha nada naquela época, né? E... eu tenho as fotos com o pé sempre pra cima, mas sempre um copinho na mão. A gente fez em 2019, antes mesmo desse acidente, um evento Duas Rodas, que foi muito legal. E, enfim, a gente tinha uma conexão muito boa com os clientes que frequentavam aqui naquela época. Isso me ajudou muito. Mas, de novo, aí começou que o meu pé, beleza, foram 3 ossos, 6 ligamentos, papapá, pipipi, papapá, muita coisa e muito tempo de repouso. Quando eu comecei a fazer a fisioterapia, beleza, fisioterapia. Tempo depois ela me liberou pra dar uma volta na quadra. Dei uma volta na quadra, tive um retrocesso, assim, do meu... Não podia ter impacto de jeito nenhum. A fisioterapia podia ser só de movimentos, mas sem impacto. Porque até hoje eu tenho ligamento que não voltou, entende? Eu tenho meu pé, se eu fico um dia de pé em evento, como eu fico hoje, de evento da ATM, né? De noite ele tá inchado, ele tá roxo. Eu vou fazer um pedal, não me acontece nada, o pedal não tem impacto. Eu vou fazer uma caminhada longa, é um preço que eu pago. Eu não sinto dor, eu não me incomodo com isso, mas é algo que eu tenho medo do futuro, né? Sim, você tem que ficar observando. Mas foi um processo bem difícil dessa minha recuperação, até que depois de... E eu tava quase voltando de novo pra uma depressão, que você pega uma pessoa que é naturalmente superativa, que passou por uma fase ruim, que daí teve um boom, aí derruba ela de novo e ela fica, não tô entendendo nada, eu achei que Deus tava falando comigo, mas não é Deus não, é o inimigo, né? Alguma coisa tá acontecendo aqui, porque, cara, como é que pode? Não deu nem tempo de eu comemorar que eu tava em cima, já tô embaixo de novo, isso não pode ser normal. Eu fui escolhida pra ser a derrotada, o que deu, né? Eu dei ruim. Eu só falava, eu dei errado. E eu tava de novo me afundando. E a minha fisioterapeuta falou, Mônica, Thaís, a única coisa que a gente vai poder liberar você é a bike. Porque a bike, o movimento vai te favorecer, né? O teu pé fica sempre em movimento e não tem impacto nenhum no seu tornozelo, no seu calcanhar. Eu falei, bike. Pra começar, a bicicleta é cara. Segundo, eles acordam cedo. Terceiro, eles usam roupa colada. Eu não uso nada roupa colada, né? Falei... Não, próximo, né? Tenta mais um esporte. A bike sem chance. Não, é só a bike. E aí, do dia pra noite, vai lá. Fui lá e fui na lojinha de bicicleta e tal. O que tem de bicicleta? Eu te empresto uma bicicleta pra você fazer um pedal um final de semana e ver se gosta, né? O primeiro pedal que eu fiz, primeiro exercício que eu fiz, depois de tanto tempo na cama em recuperação, me levou direto numa cachoeira. Peguei minha bicicletinha, fui pra Vila Roots, 15 quilômetros, cachoeira. Falei, cara... eu vou transformar isso aqui na minha vida. Eu perdi um pé, eu ganhei 2 rodas. Essas rodas vão me levar onde eu quiser. Eu posso não ir andando. Resolvido meus problemas. Não posso mais andar, né? Por um bom tempo. O médico que me atendeu foi o Jonas, um baita médico. E ele falou, Thaís, não espere recuperação, que você vai caminhar como você caminhava em pelo menos 2 anos. Em 11 meses eu tava caminhando normalmente, entende? Show. Porque a bike me trouxe isso. Entendi. O exercício todo... Aí você fez com, né,
bastante intensidade. Lembra das frases clichês? Fazer do limão limonada? Sim. Cara, pega a tua pior situação e explora aquilo pro melhor que você pode fazer. Eu fiz a bike virar a minha vida, assim. A bike, primeiro, virou o meu hobby, porque eu podia sair de casa de bicicleta, eu podia... A posição de dirigir, por exemplo. A posição de dirigir é uma coisa que me consome muito até hoje. Foi final do ano agora, a gente já tava falando de 2022, né? 2 anos depois do acidente, 2 anos depois do acidente. Eu fiquei num congestionamento na BR. E quando você fica dirigindo, você fica com o teu calcanhar ali no pedal do carro, ruim, né? Meu pé inchou e ficou roxo. Eu fiquei 2 dias depois com dor ainda. Então, a bike não me causa nada. A bike só me favorece, E aí eu conheci muitos mais lugares da natureza, eu conheci muito mais pessoas. Só que ainda assim eu não conseguia me vestir confortavelmente. Porque aquilo ali nada representava a minha personalidade. É tudo de estrelinha, 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 coraçãozinho, coraçãozinho, bicicletinha, bicicletinha. E colorido e uma poluição visual, assim, que não me tirava paz. Aquele jeito que o mundo da bicicleta colocava como... Ele impunha... Não sei se existe essa palavra, ele impunha. Ele impunha pra eu me vestir, ele me condicionava aquilo se eu quisesse pedalar. Aquilo ali não tava certo pra mim. E aí eu já tava trabalhando em outro lugar, vivendo de uma outra forma, onde eu comprei um pouquinho de tecido pra fazer as minhas roupas. Eu falei, não, eu vou fazer roupas que pelo menos eu vá confortavelmente pedalar. Eu já amo pedalar, eu só tenho que amar o jeito que eu me vejo no espelho quando eu tô pedalando. E preciso querer fazer foto. Já que hoje eu faço muito mais isso. E aí nasceu a TM, cara, dessa cagada. E eu fiz o quê? Eu fiz uma roupa inteira preta. E olha como tem traços da nossa infância, da nossa cultura e o jeito que a gente foi criado em tudo. Eu venho de uma família, eu não posso reclamar, nunca nos faltou nada. Nós somos classe média e tudo mais. Não tenho uma história linda pra falar que eu passei fome, que eu não tenho esse... Mas as coisas não foram fáceis pros meus pais. Eu sei que eu posso não ter passado fome, mas eu não sei quantas vezes os meus pais passaram fome pra dar tudo do bom e do melhor pra mim e pro meu irmão, sabe? Então a gente veio daquela cultura que assim, ó, você vai comprar um número a mais que o teu, que é pra servir mais tempo. Certo. E as roupas sempre preta, que daí combina com tudo. Certo. E ninguém percebe a roupa que você tá vestindo, entendeu? Então eu sou dessas, eu sou da base toda preta, sempre pensei assim, e hoje eu sei que isso vem da minha infância, né? Uma base toda preta e você bota um acessório colorido, um acessório bem mais barato, você bota ele só quando convém e ninguém vê que você tá sempre com a mesma roupa, né? E aí eu fiz da TM isso, eu fiz uma roupa inteira preta de bicicleta e coloquei manguito, bandana e faixinha de cabelo colorida. Porque eu precisava de pouco tecido pra fazer 3 peças e eu podia ter várias dessas peças e cada vez que eu pedalava era uma roupa nova, que a base era a mesma. E aí o acessório era colorido. E disso nasceu a TM, porque eu já tinha uma galera que me acompanhava no Instagram das fotos de paisagens. Que isso tem muito, né, no Instagram, na internet. Na pandemia, muito mais. Tava todo mundo enclausurado em casa, a bonitona tava lá postando foto na montanha, né? Acampando e coisa errada. Então a galera começou... Eu não me orgulho, né? Eu não me orgulho. Não, mas também não me envergonho, entendeu? Não, mas é que, tá, foi a minha você realidade. tava lá... Foi o que eu julguei fazer de correto no momento, apesar de não ser correto. Pra mim, foi o que aconteceu. Você tava sozinha? Não tava sozinha? Tava sempre eu e um casal de amigos, o Rafa e a Isa, que a gente era sempre um trio. Eles moravam com você. Fala que eles moravam com você. A gente lavava as compras do mercado todos juntos na pia de casa e tá tudo certo. Enfim, a gente se cuidava em todo o resto. No final de semana, a gente tava sempre junto, mas, enfim. E aí eu já tinha essa galera que me seguia no Instagram, eram 3 mil pessoas, que, pô, era muita coisa. Pô, e é bastante coisa. Não tinha Instagram, né? Não era assim o Instagram, não tinha essa febre, não tinha stories direito. Era tipo uma coisa que você postava foto no story. Gravar story não existia. Era postar um vídeo ou postar uma foto no story, mas não tinha você gravar ao vivo, nem nada disso. E isso foi 2020, né? Início de 2020, onde tava todo mundo conhecendo ainda essa plataforma. E aí... eu já tinha essa galera que já curtia as minhas fotos de montanha, de natureza. Aí eu fiquei um tempo off, assentada e repousando. Aí volto com bicicleta do além, com uma história de tipo já fazer do limão a limonada, o que chamou a atenção de muitos. Pô, eu passei 2 meses postando um pé podre e dali a pouco eu tô postando que nada vai me parar. Essa era a minha vibe. Se é só isso que eu posso fazer, eu vou fazer disso melhor. Eu vou fazer disso o mundo pra mim, se é só isso que eu posso fazer. E aí começou a natureza de novo, fotos na natureza de novo e fotos bonitas, porque eu tava muito bem vestida de TM, né? Só que era só muito bem vestida. E aí, nessa época, olha que bizarro, vem e vai, né? Nessa época, eu precisava de dinheiro, eu precisava de uma estabilidade. Eu arrumei um emprego lá em São Bento. Fui morar em São Bento porque eu arrumei uma boa oportunidade de emprego lá, que não deu certo.
não deu certo. Pouco tempo depois eu me vi em São Bento, morando com uma casa estável, só que eu não tinha mais emprego, não tinha como me bancar lá. Aí eu voltei a atuar com arquitetura. Fui contratada numa construtora como arquiteta e eles tinham uma imobiliária. E aí eu tirei o meu Cresci, também sou corretora de imóveis, caso vocês queiram. Tirei o meu Cresci pra poder trabalhar e ali a minha vida... Ali naquele momento eu pensei, Thaís, volta pra terra. Acabou essa gracinha de fazer o que quer, fazer o que ama e ser feliz. Certo. Você vai ser um ser humano normal, você vai fazer o que tem que ser feito, ter um salário no final do mês e acabou. Não existe isso de você querer... E ali tava tudo bem. Apesar desses altos e baixos, vai e volta, ali pra ti tava tudo bem. Perfeito. Depois que eu caí de parapente e eu vivi... Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Eu entendia um sinal de Deus em tudo. Eu entendia que tudo era pra ser exatamente como era. Eu nunca fiz mimimi por nada do que aconteceu comigo naquele período, sabe? Porque pra mim era muito claro de que eu tinha que passar por aquilo. Aí eu não entendi quando a vaga de emprego lá não deu certo. Uma semana depois deu certo como arquiteta. Eu tinha aquilo, daí eu pensei, pô, agora eu tô entendendo por que há tanto tempo atrás eu fiz arquitetura. Porque minha vida era ser arquiteta. Aqui em São Bento do Sul. E eu pensava que tudo se encaixava. Tudo se encaixava. E aí, corretora de imóveis e finalizei meu Cresci, estava trabalhando na imobiliária. E aí, como a questão da imobiliária e da arquiteta ali na construtora me dava uma liberdade de tempo um pouco maior, eu comecei a fazer as minhas roupas, daí, pô, não tem o tecido que eu uso, a tecnologia que eu busquei pra mim, como eu buscava só pra mim, eu busquei a qualidade que não tinha e tal, eu tinha tempo pra orçar produto, nananã. E aí eu vi que algumas pessoas na internet, uma da Bahia, uma de Manaus, uma do Espírito Santo, me mandava mensagem assim: aonde você comprou isso que você tá usando na cabeça? O que é? Uma bandana? Eu nunca vi disso. Que marca é? E aí chega eu pro meu pai. Pai, tô pensando em abrir uma empresa de faixinha de cabelo. Tipo, ele... Cara, na cabeça dele, pô, essa menina deu ruim. Deu ruim. Ela vem de novo pegar a vida estável que a gente deu pra ela, botar na merda, com perdão da palavra, porque ela quer fazer faixinha de cabelo. E eu respondia pra essas meninas: eu que fiz, eu que desenhei, é uma modelagem minha, eu só faço pra mim, não é uma marca, não é nada. Até que elas falaram: mas se você quiser fazer algumas, eu compro. Eu pensei, pô, eu vou mandar lá pra... Era Manaus, no caso, e Bahia, né? Falei, vou mandar pra Bahia e pra Manaus, faixinha de cabelo, que a menina chegou no Instagram por causa de foto e ela quer... E elas eram ciclistas há tanto tempo, elas conhecem as marcas que tem no mercado. Como que as marcas do mercado não tem, né? Aí você pensa, eu vou fazer pra mim. Dica para empreendedor: pense sempre em você como consumidor do seu produto, né? Eu não tinha esse pensamento na época, mas eu pensei, eu vou fazer para mim, vou fazer só para mim, eu vou fazer de um jeito que é confortável, eu sei que não tem no mercado. Então eu desenhei ela certinha, com a medida da minha cabeça, com a espessura do capacete, nananana. Hoje tem 2, 3 marcas gigantescas que fazem essa faixinha de cabelo, porque a faixa de cabelo que custa tanto e eu vendo tanto e é baixíssimo, tem um mercado, entende? Foi um nicho do mercado onde eu encontrei e aconteceu. Criou ali. Já tinha, só que não pensado especificamente nisso. Só que como eu não pensava no mercado, eu pensava em resolver um problema meu, isso aconteceu. E aí a gente pensou, vamos abrir uma marca e tal. E o meu pai, mais louco do que eu, sempre me apoiou nos meus projetos, sempre acreditou. Só que a gente acreditava que eu poderia fazer isso paralelo. E eu comecei, de fato, fazendo isso paralelo. Então eu tinha o meu fixo, o meu trabalho, minha vida, e isso paralelo, até o ponto que realmente tomou uma dimensão que não dava mais. Eu lembro que... E assim, eu sou muito grata ao Instagram, às redes sociais, a troca virtual que a gente tem com pessoas, a conexão que a gente faz com pessoas. Porque não são só clientes, são pessoas que se conectaram comigo de alguma forma. Hoje esse é um grande problema na minha empresa, porque eu não consigo terceirizar a minha venda, eu não consigo otimizar para site, eu já tentei de tudo e as pessoas vêm comprar no meu Instagram pessoal. E elas querem ter certeza que estão falando comigo para finalizar uma venda. Então isso é um impasse gigantesco. Hoje continua dessa mesma forma. Hoje continua dessa mesma forma. Hoje já mudou muita coisa, só que eu não consigo sair do operacional de finalizar a venda personalizada com a cliente. A cliente quer vir, ela quer me mostrar o macaquinho dela, que ela vai combinar com aquele acessório. Que ela quer saber se olhando uma foto dela eu acho que é P ou M ou G. Tem uma tabela de medida perfeita lá, ela quer saber a minha opinião, entende? Então essa conexão, essa troca é muito mais que um produto, é conexão de pessoa com pessoa, crença com crença, pensamento com pensamento. E assim nasceu a TM. TM nasceu ali e a gente, eu criei a marca, as iniciais do meu nome, fui atrás do que eu precisava para poder vender um produto com a minha marca. Então eu precisava ter um CNPJ, mas eu não imaginava que viraria uma empresa, eu não imaginava essa dimensão, eu não planejei isso. Às vezes é outro conselho para empreendedor, né? Você acha que você tem que... E o correto talvez seja você começar com um planejamento muito bem estruturado, mas às vezes vai no flow. Acho que é pouca gente, né? Pouca que acontece gente que... assim, né? De tipo, nossa, foi tudo perfeito, nossa, eu construí
não parou de vender até hoje, meu Deus. Eu volto àquilo de falar, eu tenho medo de falar assim, vai no fluxo que vai dar e a pessoa tomar isso como regra. Eu tô falando da minha experiência, como aconteceu pra mim. Tem negócios que só acontecem Mas eu acho que no geral, eu acho que você tá bem certa, Thaís, porque é algo que você tem que pensar, é aquilo que você falou, como consumidor, enfim, é o primeiro passo do que você... Poxa, eu gosto disso, eu compraria, né? A Mari já esteve aqui já com a gente já trocou essa ideia já também, falando de tipo assim, o custo dos pijamas, eu não pagaria mais caro nos meus pijamas por isso e isso. Eu acho que esse é o preço justo. Quer dizer, é você se identificar como consumidor daquilo que você vai vender e também, assim, o instinto, ou, né, você mirar em alguma coisa que você acha que é bom pra você mesmo. Eu acho que é um bom norte pra quem vai empreender, né, cara? Sim. Assim eu penso, pelo menos. Né? E também aproveitando, assim, né, porque agora eu não sei nem como continuar o assunto, porque a história da Teima é outra história gigante e acho que nem convém a gente entrar em todos os detalhes, mas para as pessoas verem aquilo que eu te falei até que eu não queria um nome, eu não queria rotular Thaís arquiteta, Thaís empreendedora, Thaís isso, porque pode ser que amanhã ou depois eu seja uma outra coisa. E eu não quero ficar presa à ideia de que hoje eu sou empreendedora. Tem muitos filósofos e gurus da internet que falam, você não é ciclista, você está ciclista. Tanto que eu sou uma puta de uma ciclista. Eu sou uma baita de uma ciclista. Hoje eu não sou mais. Se eu for considerar o meu hoje, eu desvalorizo tudo que eu fiz e tudo que eu quero fazer ainda. Hoje eu não estou ciclista. Eu, por uma bagunça pessoal, de rotina, de viagens, de moradia, as minhas 2 empresas exigem muito de mim, eu acabei me afastando um pouco do pedal. Eu estou há alguns meses já sem pedalar. Isso não me diminui como ciclista. Eu sei que eu sou uma baita ciclista. Eu não estou pedalando tanto quanto eu gostaria. É uma fase. Sim. E se as pessoas tivessem o conhecimento de que tudo que está acontecendo hoje é uma fase, hoje está acontecendo a fase futura de ontem e hoje está acontecendo a fase passada de amanhã. Então, se você tiver uma chavezinha de entendimento de que o hoje é só o hoje, e cara, o hoje é tão hoje que amanhã ele já não é mais e que ontem ele nem era, que as coisas fluem, entende? Não flui sempre bom, não flui sempre, eu não tô aqui pra... ótimo e tal. Eu te falei, eu sou zero romântica pra vida, nesse sentido de, vai dar tudo certo. Não, vai dar muito errado. Mas vai dar tão errado que você vai querer desistir 200 vezes. Bem mais, 200 mil vezes. Mas o que determina hoje um empreendedor? Se você fosse me falar assim, o que é um empreendedor? O que você me responderia? Tá perguntando pra mim? Eu tô perguntando pra você. Bem-vindo ao meu podcast TataCast. Cara, sinceramente, eu acredito que você empreender, primeiro, é você criar... a opinião do Patrick, tá? É algo que você acredita, talvez antes de qualquer pessoa, e você quer expor aquilo para as outras pessoas, acreditando naquele teu projeto, vendo aquilo como algum futuro e, enfim, talvez ver algo que as outras pessoas não estão vendo. Falando de algum produto e empreender. Sim. Tô falando de uma forma, assim, superficial, porque a gente pode estar falando de qualquer coisa. Mas é tão superficial que não tem uma definição, entende? Só que além das coisas que você falou hoje, um empreendedor, o que ele é? Ele é a pessoa que entende a dor de um público e resolve o problema delas. Então, se você criou um novo problema, foi porque você identificou que aquele problema existia. Um novo produto, você identificou que aquele problema existia, você achou uma solução e vendeu aquilo. E o empreendedor nada mais é do que a pessoa que insiste naquilo, porque existem idealizadores e empreendedores. Ideias boas, eu tenho certeza que todo ser vivo tem. Ter o que você falou, que é acreditar numa ideia antes de todo mundo, correr atrás para fazer ela acontecer, pagar o preço para pôr ela no mercado, para conscientizar uma sociedade toda, uma cultura de que isso pode funcionar, né? Isso transforma ela num empreendedor. Então a gente tem gaps, e daí a gente deu o nome do podcast sobre empreender versus empresariar, né? Então você passa pelo idealizar. Se você tem ótimas ideias, você não é um empreendedor, ponto. Se só pensa. E é a Thaís Mirek falando isso mesmo, e se quiserem me julgar por isso, porque você é só um idealizador. Você tirou do papel e você levou isso por, no mínimo, 3, 4 anos no teu peito, você pode se considerar um empreendedor. Você fez isso dar certo do teu 4º, 5º anos pra frente e você é um empresário. O teu processo de empreendedor, você também não é empresário. Não vem pra cima de mim que você não é. Você tá aprendendo sobre números, você tá aprendendo sobre dados, você tá entendendo o teu mercado, você tá entendendo o teu produto, cara, você tá entendendo o teu cliente. Isso é totalmente novidade pra mim. Nunca tinha parado pra pensar.
Até porque, assim, é aquilo que eu falei, pô. E vamos voltar um pouco na parte romântica, que é aquilo, né? As frases clichês, os gurus da internet. Pô, eu tenho uma admiração gigante por vários nomes da internet, que são os mentores, que dão mentorias, que te impulsionam. Acabei de fazer um baita de um... Sim, uma metodologia que existe, que é o X-Business, do Jorge Kotz. Ele tem uma admiração gigantesca, mas é, de certa forma, uma lavagem cerebral que eles se fazem boa. Não tô falando que é ruim, é boa. Sim. Só que eles nada mais falam do que tudo aquilo que você já sabe, só que aquilo que você já sabe você precisa ouvir de outro, e de outro que você considera que teve mais resultado que você. Então, eu tenho aí uma caminhada na internet, eu tenho ali minhas 15... E, Patrick, você, pessoa, vai me entender muito no que eu vou falar agora. E eu acho que muitas pessoas vão se identificar agora. Cara, eu só quero dizer... Só que eu fui no evento lá do Paulo Vieira, lá o Poder da Ação, e é exatamente isso que você falou. É tipo, você sabe daquilo, estava ali o tempo todo, só que você não viu, você precisa ouvir de alguma terceira pessoa que tenha credibilidade pra falar. Que tenha credibilidade. Quem é que tem credibilidade pra falar? O que você considera o ponto que a pessoa chegou, que você deu credibilidade pra ela? O saldo bancário? Não. O número de troféus, medalhas? Aonde tá a credibilidade do que ela tá falando? Pra mim... Cara, posso dar o exemplo do Paulo Vieira, por exemplo? Com toda certeza. Tá. Eu acompanhava ele já em podcasts e via ele falando sobre coisas que eu me identificava, sobre valores, por exemplo. Se ele tá falando ali... de como ele conduz a família dele, se ele tá falando do que para ele tem valor e tudo mais. Enfim, isso me deixa uma pessoa que acaba crendo naquilo que ele tem como experiência. Então você concorda comigo que você mediu a credibilidade de uma pessoa com a tua régua? Dentro dos teus princípios e valores, das tuas crenças, de tudo que você tem dentro da sua cabeça, do seu coração, que é único seu. Sim. Não é meu. Não, eu não acho... na minha concepção, eu não acho errado eu falar que sim. Não, e tá completamente certo. Mas você entende que, assim, a gente é responsável até por isso, pelas pessoas que a gente tá deixando guiar a nossa vida. As pessoas que a gente tá colocando como realmente os nossos mentores, sejam eles pais dentro de casa, sejam eles gurus da internet, livros que a gente tá lendo, estudos que a gente tá fazendo. Por que a gente tá dando tanta credibilidade para essas pessoas, né? E eu venho crescendo na internet já desde a TM e tudo mais. São clientes de vários nichos, são clientes da Workshop, são clientes da TM, são curiosos, são... É muita coisa acontecendo, mas as pessoas se conectam comigo provavelmente por alguma coisa, como você se conecta com o Paulo Vieira, como eu me conecto com o Jorge Kotz, como eu me conecto com... Só que muito tempo eu levei pra mim assim, tá, quem sou eu pra falar sobre tal assunto? Quais são os meus dados finais? Quais são os meus resultados que vai validar o que eu tô falando? E nisso a gente vem, né, sobre empreender e empresariar. Se eu estivesse aqui hoje falando sobre empreendedorismo, as pessoas podiam estar olhando pra mim de fora e pensando, tá, quem é ela pra falar? Ela faturou quanto por mês? Quais são os dados dela? A empresa dela tem quantos funcionários? Minha empresa não tem nenhum funcionário. Minha empresa sou eu até hoje. Tem que crescer, tem que funcionar diferente, tem que funcionar, tem potencial pra isso, tem potencial gigantesco. Só que momentos pra tudo, direcionamentos, então a gente tá muito acostumado a validar a pessoa pelo carro que ela anda, pela roupa que ela veste, pela casa que ela mora. A gente cresceu assim, não tá errado. Volta àquilo que a gente falou um pouquinho antes, a gente não tá acostumado, a gente não foi educado pra ver potencial na gente. A gente não foi educado pra achar que a gente é bom em nada. O outro é bom, a gente tá acostumado a ver que respeita teu coleguinha. Respeita teu coleguinha. Não zoa o teu coleguinha. Não faz bullying com o teu coleguinha. Nananã. Você colocou o coleguinha na tua frente a tua vida inteira sem perceber. Você presta atenção nisso, que é pesadíssimo. É pesadíssimo. Você deu... e eu ainda venho de uma família, assim... O meu pai e a minha mãe, eles sempre... Minha mãe professora. Meu pai... CLT, eles sempre educaram a gente. Vocês vão engolir o que for preciso pra não brigar com ninguém, pra não ser ruim com ninguém. Vem sempre o outro primeiro. Sempre o outro primeiro. Só que isso me colocou numa posição dentro de mim tão baixa que quando eu posso não ter resultados financeiros gigantescos. Eu não tô aqui pra falar sobre isso, mas eu posso escancarar. Eu não sou a pessoa que tem hoje na minha conta pensar, não, vou tirar férias lá em Cancún. Não posso. Não posso e não posso por dinheiro. Mas por quê? Porque eu acredito que aplicar esse dinheiro durante um ano todo no meu negócio vai me trazer mais resultado. São pesos e medidas diferentes, né? O que você pensa, o que você quer. Mas isso eu quero muito falar sobre empreender e empresariar, que são coisas, sim, diferentes. Eu estou no caminho para virar uma empresária, mas eu não sou uma empresária. Pessoa que sentar aqui na tua frente e não te apresentar, zilhões de resultados numéricos, ela não tá. Ela tá no caminho. O caminho é empreender. Então, existem os idealizadores que tem... Eu me considero os dois ainda. Eu tenho ideias, assim, que, cara, eu acordo... Na metade do dia eu já desisti de metade,
mas eu acordo pensando, cara, agora a NASA vem me buscar. A NASA vem, eles vão me buscar, eles vão me levar e me botar num tubo e me congelar, porque o meu cérebro é... Mas não, na metade do dia já passa e faz o que tem que ser feito e... Enfim, eu acho que se você fosse definir um empreendedor, você podia muito bem definir como uma pessoa que não desiste. Um resiliente, assim. Primeiro, é só você olhar para os grandes negócios, os grandes nomes, as grandes empresas, assim, começaram de possivelmente geralmente uma pessoa já quebraram sozinha, algumas, né? Uma pessoa sozinha, que já quebrou várias vezes, que brigou com família, que brigou com amigos, que rompeu sociedades, que caminhou sozinho, que acreditou que sim, assim como eu, não tinha o dinheiro para programar a viagem de final de ano, que sim, várias vezes passa aperto para abastecer o carro, que sim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. As pessoas que me ouvem, que me acompanham, querem me validar pelo meu status, meu extrato bancário, parem agora, parem de me seguir, abro depois. Tipo, Tem 5 pessoas. E tá tudo bem. Não, mas eu entendi perfeitamente, e tá tudo bem. cara. Eu não sou o meu resultado. Eu sou o meu processo e meu processo tem um potencial gigantesco. E quem quiser se nutrir disso, porque eu venho buscando me nutrir de pessoas em processo e as pessoas que eu acompanho se nutrem de processos. E quem quiser um processo bacana, cara, cola em mim e vamos se processar. Porque é isso, entende? Você foca tanto num resultado final que você não sabe nem se vai estar aqui. E eu falei, é bizarro como, tipo, eu não gosto de romantizar as coisas. Curtir o processo ali, acho que, assim, até isso. Talvez, tá, eu tô olhando de fora aqui agora. Eu imagino, assim, que uma das mensagens que você pôde trazer aqui pra gente hoje, pra quem tá assistindo a gente, é sobre isso mesmo, cara. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, e a maioria das pessoas, a não ser que a pessoa já tenha uma cabeça já condicionada, um pensamento condicionado, esquece de viver o dia mesmo, assim, tipo, pensando que por mais que esteja difícil isso e tudo mais, é assim, a gente vai ir pra uma conversa assim, que muito mais... É muito amplo, né? Exato. Mas o que eu quero dizer, assim, de tipo, poxa, pelo menos aproveita alguma parte do teu dia, porque, né, ele já vai acabar e assim e tal, né? Sim. A gente pode falar de dias, mas a gente pode falar das situações, assim, né? Muita gente pensa, tá, e tinha pergunta na caixinha de pergunta, como foi pra você abandonar a arquitetura e começar do zero? Gente, se eu fiz arquitetura, eu não comecei do zero. Se você encerra o hoje e começa de novo amanhã, você tá amanhã com o teu conhecimento todo de hoje. Sim. Tua vivência toda de hoje. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, quando eu falo pra gente validar em casa, um exercício pra fazer em casa. Todos que estão assistindo, faça esse exercício em casa. Valida o teu tempo como uma moeda de troca. Você pagaria tal coisa, tal pessoa, o tempo daquela pessoa, conversa com aquela pessoa, aquele serviço com o teu tempo. Às vezes isso vai refletir até no financeiro da tua empresa. Você leva ali, você tem um cliente, você, sei lá, trabalha com marketing digital. E você atende um restaurante, você faz a arte deles pra ir pro Instagram todo dia. Você leva 1 hora pra fazer a arte daquela pessoa, você passa pra pessoa, a pessoa não gostou, vem de novo pra você. Quando você vê, você passou metade do seu dia, o que é muito do seu tempo, fazendo pra... Você tá no caminho certo? Você tá recebendo o que o seu tempo merece? Você tá recebendo o que o seu tempo merece? Porque assim, você focar, e não tá errado você ter planejamento, não tá errado você focar no futuro, não tá errado você querer crescer, não tá nada. Eu quero tudo isso, inclusive. Eu tenho acreditar naquilo, tá tudo. Num sentido assim que se você focar só no amanhã e só no resultado, para de olhar pra porta. Se você focar só no amanhã e só no resultado, você esquece a única coisa que você de fato tem. E eu te falei tanto que eu não queria ser clichê, eu não queria ser romântica. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Só que eu cheguei aqui pra vocês e falou, Thaís, estamos sem internet, não vai dar pra fazer, nananã. Falei, cara, o que dá pra fazer com o que a gente tem? Eu acho que o empreendedor é isso. Não é nem o empreendedor. Quem deu um clique de olhar a vida de um outro ponto, assim. O que você pode fazer com o que você tem? O que tá feito, deu errado. Ponto, parou ali. Já deu errado. O que você vai fazer com o erro? Você vai consertar ele? Tem conserto? Não tem. Tem uma segunda opção? Não tem. Tem isso, tem aquilo? Não tem. Bola pra frente, próximo. E o que você vai fazer? Excelente. Eu não sei se... E eu tô te falando isso, estou falando, né, pra todo mundo que tá assistindo agora, com a consciência tranquila de que amanhã ou depois eu sofro por uma frustração e eu fico 2 dias na cama. Só que hoje eu fico 2 dias na cama sabendo, eu vou sofrer 2 dias, 2, 3 dias, o tempo que precisar eu vou ficar na cama, mas a hora que eu levantar o bicho vai pegar. Porque eu vou curtir até a minha dor. E foi engraçado, porque há pouco tempo eu passei pelo término de um relacionamento, inclusive com o meu atual. Tipo, aquele tempo que a gente dá no meio. E o meu pai ligou pra mim, porque ele tá acostumado com, digamos, o meu último término de relacionamento tinha sido esse noivado em 2019. O cara já tava meio... 3 meses de traumatizado. cama, definhando na cama, né?
E ele ligava pra mim, ô filha, mas vai ficar tudo bem, tá? Eu falava, tá bom. Não, mas você tá bem, né? Eu falei, pai, eu não tô. Eu falava nesse tom de voz, eu falava, eu não tô, mas eu vou ficar. Eu já sei que o processo é esse, eu vou sofrer o quanto eu tiver que sofrer, eu vou voltar melhor do que eu tava, eu vou reconstruir o que foi perdido, eu vou recomeçar da onde eu parei, ou eu vou conquistar coisas gigantescas, ou se o processo for eu parar por aqui, eu vou parar por aqui também, mas tá tudo bem, entende? Tá tudo bem. E ele falava, tá, mas tá tudo bem mesmo, né? Tá tudo bem. Porque é o processo. Eu tenho amigas muito próximas, inclusive a Manu, que a gente conversou. E quando eu mandei um áudio contando que a gente ia terminado, que se a gente podia conversar e tal, ela falou, tá, não é possível, vocês terminaram, você tá contando isso primeiro, sem chorar, segundo, que maturidade é essa? Eu falei, não tem maturidade, quando você vai lá, faz o que tem que ser feito, dá o seu melhor e sai com a sua consciência tranquila, você vai chorar por quê? Você vai bater a cabeça nas paredes por quê? Não quer dizer que eu não esteja sofrendo. Só que são jeitos de olhar as coisas, entende? As situações de relacionamento. Eu acho que se eu fosse falar hoje, assim, o que as pessoas veem em mim de grande potencial, assim, talvez tem muita gente que olhe pra mim e pense, não, mas ela com a TM, ela anda de golzinho ainda, né? Ela, né, não tá bambambam, não curte férias em Paris, a empresa dela não tá tanto. Inclusive, meu pai e algumas pessoas próximas sabem que teve um cara que chegou pra mim, um investidor, mais velho, ele queria investir na minha empresa, isso foi no ano passado. E ele falou, eu quero investir na tua empresa, eu sei que tua empresa não tá legal, porque, né, você anda de Gol e tal. Tipo, eu falei, cara, o quanto andar de Gol faz eu poder investir na minha empresa, entende? Tipo, eu vou melhorar o meu carro por status visual de quem vê eu entrar e chegar num lugar, chegar e sair de um lugar, sendo que eu posso andar economicamente com um carro que me mantém segura na estrada, eu que rodo a semana inteira viajando. Penso, estabilidade, segurança e custo baixo. E custo baixo, entende? Então tem muita gente que olha pra mim e não me valida como uma boa empreendedora. Talvez eu não apresente grandes resultados quanto eles esperam de 3 anos. Eu não tenho nem 3 anos de empresa, né? Tenho 2 anos e meio de empresa. Vou fazer em dezembro, agora 3 anos. E o processo é esse. E esse ano ainda é bizarro falar, mas esse ano eu considero a TM um embrião numa... Não é casulo, como é que se chama? Numa estufa, não é nem estufa, tá lá numa incubadora. A TM tá numa incubadora e eu tô analisando todo o mercado em volta, toda a ATAIS que vem antes, porque sempre vem um CPF antes de um CNPJ. Eu tô analisando tudo isso pra ver o que eu vou fazer. Eu tenho certeza que se eu quiser que esse bebê nasça, ele vai nascer e show de bola. E assim como ele já foi um feto maravilhoso, né? Assim como se eu estou prontíssima pra encerrar a TM ou congelar a TM por um tempo e seguir. Eu tô com N projetos na minha cabeça que são nada a ver nem com arquitetura, nem com evento, nem com TM. E que eu tenho vontade de arriscar. E, cara, eu vou morrer com a vontade? Não vou morrer com a vontade. Eu vou lá e eu vou tentar. O que eu preciso hoje? Eu sou um adulto consciente, não vamos romantizar de que você só pode buscar ser feliz. Eu tenho que pagar... Você tem que pagar teus boletos. Sim. Eu acho que você tem que viver honestamente, pagar suas contas e poder dormir tranquilo que você não deve nada pra ninguém. Sim. Isso é a minha meta de vida. Não dever nada nunca pra ninguém. Tanto que eu não tenho cartão de crédito. Eu sou a pessoa que vive de... Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu trabalho, guardo e compro. Eu não compro fiado, assim. Sim. E encho a boca pra falar porque é uma coisa que me traz paz. Me limita muito. Não posso fazer várias coisas que muitas pessoas próximas de mim fazem, mas eu não eu busco viver dessa forma. Conscientemente faz Minha filosofia, por enquanto, né? Até a água bater na bunda. Então, tenta as contas pagas, faça um plano a longo prazo, a curto prazo, né? Eu acho que a tua vida, você tem que planejar ela toda, tipo, a curto prazo. Você não tem a certeza do amanhã, você não tem a certeza de nada, nem do hoje direito. Então, eu acho que às vezes a nossa geração toda... E é bizarro, a gente mencionou esse evento que eu fui final de semana, né? Do X-Business, foi sensacional. E é assustador, eu com 30, ver que metade da galera que tá lá tem de 24, 26 anos e pegaram a empresa dos pais já andando, ou tipo... E a galera não sabe o que fazer. A velocidade da nossa geração é muito grande. Sim. Eu vi um menino que tava lá e, cara, ele não trabalha ainda, ele tem 22 anos e ele pagou o ingresso do curso, que tipo, não é barato, a imersão não é barata, porque ele quer largar o cigarro vape, não sei como é que chama. Ele quer parar com aquilo, porque aquilo lá tá dominando a vida dele, ele não consegue, ele toma banho e no meio do banho ele tem que fumar esse vape. Caraca, mas o cara também... E aí ele falou bem assim, eu vim pra cá pra entender que a sociedade tá ansiosa, não sou só eu. Cara, entendi. olha a evolução desse menino de 22 anos pra entender. Ele foi em algum médico que quis tratar ele com um medicamento de ansiedade e ele falou, não, é a velocidade das coisas. A gente começou isso aqui numa brincadeira boba falando da Sandy. Cara, nem a Sandy processou o término dela, o país inteiro tá processando. Cara, que é isso? Louco, a que nível a internet, a tecnologia levou a gente? É de velocidade das coisas mesmo.
Você faz um Pix agora, você pode ficar rico e pobre em 1 segundo. Você pode ficar rico e pobre. Cara, você vende um carro e te entra 60 mil, você compra um outro carro, você perde 60 mil. Cara, é muito rápido. É muito rápido. Você não pensa mais nas coisas. E essa velocidade toda tá atropelando muito da gente, muito da nossa personalidade, dos nossos princípios e valores. É assustador. Então, tipo, eu vejo a minha avó tentando entender o que acontece com os netos, né? E ela desistiu. Ela fala, hoje eu quero que vocês sejam felizes. Mas até pouco tempo atrás... Imagina, é uma geração totalmente diferente. Totalmente, né, totalmente. Eu tenho a graça de Deus, assim, de realmente, os meus pais são... Obrigada por tudo, pai e mãe. São excelentes pais no sentido de apoiar a gente e talvez até por eles não terem tido, entende? A minha mãe eu sei que não teve esse apoio, meu pai eu sei que teve sempre esse apoio e deu frutos. E minha mãe sem o apoio deu frutos também, estudou fora de casa sem que os pais quisessem que ela estudasse. Família de fazendeiro, onde a filha cuida da casa e acha um marido e os filhos homens vão pra fazenda, entende? Uma coisa muito congelada. Então, eu sempre tive o apoio de poder acreditar naquilo. Óbvio que eles esperavam mais de mim. Eu tenho essa consciência. Só que eu sei que o que eu entrego de valor e princípio pra eles dentro de casa, eles sabem que eu sou uma puta mulher. Eu posso não ser a profissional que eles esperavam. Eu posso não ser... Eu sou a filha dos sonhos deles. Não por eu ser boa. Eu decepciono dia e noite. Né? Eu decepciono dia e noite. Eu sei que eu sou um fracasso em vários quesitos. Mas eu sou a pessoa honesta que eles criaram. Eles geraram, eles educaram, eles criaram. E foi me permitindo errar que eu me tornei quem eu sou. Então, eu acho que eles podem ter um troféu de, tipo, pais do século, assim, que deu tudo errado na vida dela, mas a gente permitiu dar errado e hoje ela é quem ela é porque ela deu muito errado, entende? Não só chegaram só e te enfiaram um monte de coisa assim, de tipo, não, tá tudo bem. Eu acho que se eles me cobrassem resultados o tempo todo sem me permitir errar, eu poderia ter tido esses resultados e ser hoje uma pessoa com a conta cheia, com a casa do ano, o carro do ano, uma família de 2 filhos. Meu, padrãozinho do 30 anos, né? Que 30 anos, convenhamos, demos errado. Padrão social a gente deu ruim. Tipo, não tem mulher nem marido, não tem filho, não tem a casa própria e não tá com o carro do ano. Pô, o que você fez de tão errado? Cagada, né? Várias, né? Várias, só pode. Então, eles permitiram. E assim, é bizarro que dentro de casa eu penso muito, eu falo muito pras minhas amigas. Eu tenho tempo pra falar ainda, cara, eu não paro nunca mais, né? Eu falo muito pras minhas amigas porque, num geral, são todas mais velhas e casadas. E vem muito esses problemas de relacionamento, né? De conflito, elas são casadas há 15 anos, há 20 anos. Elas já têm filhos ou não. Eu tenho 2 casais muito próximos de amigos que não têm filhos, mas estão juntos há 15, 20 anos. E é incrível emergir nessas realidades diferentes, que saem do padrão. Que apesar de elas serem, assim como eu dei errado porque eu não tô casada e não tenho casa. E elas têm casa, mas não tenho filho. E sempre tá faltando alguma coisa. A gente sempre tá em busca, né? E eu falo, cara, o meu irmão, que é uma pessoa que... Não tenho vergonha nenhuma de falar também. Incomodou a adolescência inteira, a infância inteira. Ele é um puta homem, cara. Ele se transformou aquilo que eu não me transformei ainda. Pai de família com 2 filhos, um profissional que a cidade inteira, tipo, aplaude de pé. Já foi pra fora apresentar os projetos profissionais dele. Legal. E, teve um crescimento profissional e pessoal gigantesco. Ele é um dos caras que eu mais admiro hoje, é meu irmão. E eu não botava uma ficha nele. Se me pedisse pra colocar uma ficha de orelhão na época, né? Não colocava, não vai dar nada, vai dar ruim. Deu tão ruim, cara, deu as boa. coisas são como elas têm que ser, cara, assim eu penso. Mas eu falo, cara, a gente nasceu do mesmo, com perdão de novo, não vai ter corte, vai ficar, né? A gente é um espermatozoide vencedor do mesmo saco, que foi pro mesmo útero, gerado na mesma barriga. Então. Como é que a gente é tão diferente um do outro? Como é que você chega a morar com uma pessoa, casar com uma pessoa e querer que seja fácil? Não é fácil, não vai ser fácil. Tem um livro, Casamento Blindado. Nunca casei, nunca li esse livro, mas tem parte dos ensinamentos que eu gosto eu me encontro em alguns pensamentos, eu vou ver a fonte pra ver se eu vou validar isso ou não de acordo com os meus princípios, né? E aí esse livro, Casamento Blindado, que eu não faço ideia de quem é, ele tem uns parágrafos que fala sobre como você pode visualizar um casamento. Você, Patrick, tá com uma mochila e eu, Thaís, estou com uma mochila. Dentro da minha mochila eu tenho 30 anos de tudo que eu vi, vivi, senti, comi, vivenciei, presenciei, tudo. Todas as minhas experiências de tato, olfato, paladar, tá tudo na minha mochila. E na tua tem a tua. Quantos anos você tem? 30? Trintinha. Você tem 30 anos na tua mochila. Se a gente casasse agora, a gente chega na sala de uma casa e despeja a mochila inteira. Agora você vai lidar com tudo que eu tenho na minha mochila e eu vou lidar com tudo que...
como é que a gente quer que seja fácil? Não é. Como é que a gente quer que seja fácil hoje a gente viver com a gente mesmo, Sim. dentro da gente, sendo que antes a gente pensava diferente, a gente sentia diferente, a gente queria coisas diferentes, entende? Perfeito. Então, quando ali no Instagram foi uma besteira, aquela caixinha de, né, uma bobeira, aquela caixinha de pergunta que eu abri pra eu ter uma noção do que as pessoas poderiam ter interesse, né? E essa pergunta do, se você pudesse dar um conselho só, uma coisa que hoje pra mim é importante, é você validar o teu tempo como uma moeda de troca pro que você tá fazendo e pensar só no hoje. Você só tem o teu tempo. O teu tempo é o que você tem, é o mais precioso que você tem. Você vai trocar ele pelo quê? Você vai investir ele no quê? E qual o valor que você tá dando pra ele? Pô, agora eu quero descansar, eu quero ficar 1 hora sem fazer nada. Ou eu vou tirar o dia pra fazer nada. Ou eu vou realmente tirar o dia pra trabalhar, porque eu amo e isso me nutre, isso... Cara, pra você, por você e por hoje. Perfeito. O que você vai fazer? Perfeito. Avaliar isso, né? Isso aí. Thaís, olha só, a gente já vai deixar já um convite aqui feito para você, para que role uma mesa redonda entre empreendedoras ou empreendedores, enfim. A gente agradece demais o teu tempo de ter vindo aqui, tá? Vamos sortear ingressos? Pois é, mas aí a gente tem que fazer, tem que fazer isso... Então a gente se compromete a vamos postar fazer amanhã. de repente no final de semana? Durante a gente faz o um final de postzinho ali, alguma coisa, tá? E a gente vai Valendo sortear um ingresso pro Shop Fest, né? Lembrando aí mais uma vez, né, o nosso parceiraço aqui, o Flagra Shop, né, que é idealizador também desse projeto aí, está junto com a Thaís aí, com toda a equipe. Eu acho importante, né? Porque eu falei da parte do nascimento e acontecimento da workshop, onde éramos só eu e uma sócia. Hoje nós temos um grupo de parceiros que está executando a versão 2023 conosco. Se tudo der certo, a gente continua para os próximos anos juntos. Será um prazer, uma alegria. Mas a gente tá com o Flagra Shop e o Ricardo Anciuti fazendo a festa com a gente esse ano. E, eles vieram só para somar. Show de bola. Então é muita isso. coisa boa. Obrigado, tá? Obrigado mesmo aí. Nóis. A gente sempre vai te desejar todo o sucesso do mundo. Deus te abençoe, né? Grandemente, sempre na tua caminhada. Seja nós. ela qual for, tá? Nós, amém. Todo sucesso sempre mesmo. Cara, de uma forma geral, assim, parabéns pela tua história. Muito obrigado de você confiar na gente pra gente estar dividindo toda essa tua experiência. Eu tenho certeza que muitas pessoas puderam colher muitas informações boas pra si, tá? Amém. E que, enfim, né? Tudo de bom sempre aí pra você. Pra nós. Muito Isso aí. obrigada. Bora cantar? Daqui a pouquinho. A saideira, né? Saideira. Pessoal, muito obrigado aí. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, tá? Por favor, ajuda muito a gente aí. Isso aí, tamo junto, Pizza Rua, tamo junto. E semana que vem a gente tá de novo aqui, se Deus quiser. E valeu!